E aí, galera, estamos começando mais um Chorescast. Hoje nós temos uma resenha internacional e a gente está muito feliz com a sua audiência, com a sua participação. Quero te pedir encarecidamente para que você possa nos auxiliar, curtindo, seguindo, conhecendo as nossas páginas em todas as redes, em todos os lugares possíveis e para que você possa compartilhar também toda essa gravação que a gente fizer, toda essa live com o pessoal e aquele amigo que quer saber mais desse assunto, dessa área, que você possa ser um instrumento também para ajudar ele. Queremos agradecer aqui a ProdSync pelo espaço, pela honra que está nos dando, e a gente tem que dar honra. E o Leozão, né, Chores? Ei, Vai Chores. apresentar o grande convidado de hoje, internacional, porque Chorescast não é qualquer Hoje a coisa. gente tá brabo, hein? A gente tá aqui com o Gão. Gão, seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Hugo, que é, Obrigado, Gão. Obrigado. que é empresário no mundo do futebol. E é uma honra estar recebendo o Hugo aqui, né? Essa visita internacional. E se você tem alguma dúvida, se você tem esse sonho de trabalhar no meio do futebol, eu creio que a gente tem um cara aqui que vai poder te ajudar muito, tirar dúvidas também. E aí, Hugão, vamos começar. Como é que você, cara, entrou nesse mundo e começou a empresariar? Quando é que surgiu isso Então, na sua Léo, vida? primeiro, obrigado aí vocês. Prazer aqui é todo meu ficar conversando aqui aquilo que eu vou aprendendo, porque há muito ainda para aprender. Então, eu no futebol, eu fiquei ligado ao futebol, eu tô sempre, desde moleque. Eu jogo futebol desde os 11 anos. Sonhava ser profissional. Achava que ia conseguir. Tomei algumas decisões erradas enquanto moleque, enquanto tinha que estudar e tal, e não fiz isso, porque achava que o caminho era o futebol. E aí, nunca deixei que o futebol fizesse parte da minha vida, mas foi sempre na parte amadora, nunca foi profissional. Então, em 2013, o mercado que eu trabalhava, que era o mercado imobiliário, estava baixo em Portugal, estava caindo um pouco, e tem um amigo que me fala, eu acho que a sua área comercial, você no futebol conseguia, tem o seu jeito de trabalhar e tal. Eu, como gostava de futebol e fazia parte da minha vida, eu abracei, eu fui conhecer, fui acompanhar ele, fui para jogos, estava sempre ligado no futebol, mas a parte do meu trabalho. Até que surgiu uma oportunidade em 2015, 2014 eu já estava mais ligado um pouco, em 2015 esse amigo me falou, há um projeto aí que a gente está pensando, mas é na África, mais propriamente no Ghana. Se você quiser, eu acho que você podia ser a cara desse projeto. A gente vai conhecer, vai lá. Se você sentir confiança, a gente vai e você toca o projeto. E foi. Eu queria um pouco que afastar o meu nome do mercado que eu estava, porque todo mundo me conhecia pelo imobiliário. A parte que jogava futebol era também a minha vida, mas era numa, como eu falei, amador. Então tem que ser, tem que tomar uma decisão e vou sair daqui e vou. E fui pro Ghana conhecer e falei, não, eu aceito esse projeto. E foi aí que eu, em 2015, mudei completamente a minha vida e abracei o futebol profissional, como profissional até hoje, graças a Deus, mas foi de uma forma brusca, difícil. Foi eu deixar tudo e fui pro Ghana. Fui pro Brasil da África. Eles falam que o Ghana é o Brasil da África. Eu acho que por isso eu me senti confortável lá. Isso foi em que ano? 2015. 2015. E foi aí que eu comecei a viver o futebol como agenciamento, como acompanhamento, um pouco treinador lá também, porque o técnico, vocês falam técnico, o técnico também era, porque a dificuldade e a limitação era muita lá, então eu levava um pouco do conhecimento que eu tinha, que era bom também para eles. E foi assim que deu a minha entrada no futebol profissional, foi 2015 até hoje. Conhecendo depois muitos outros mercados, graças a Deus, mas começou assim, 2015, em África mesmo. No Ghana. E aí, de lá, saíram atletas. Como que é? Vou fazer duas perguntas aqui, né? A primeira, como era o trabalho lá? Que
a gente conversando, você falou que tinha um trabalho paralelo junto com a igreja. E a média de quantos atletas saíram desse projeto aí e vingaram como profissionais? Então, quando eu cheguei, um dos motivos e a motivação até que a gente aceitou esse projeto lá no Ghana era exatamente isso. Era o clube estava ligado na igreja. Então, o que é que nos trouxe? Confiança nas pessoas que estavam no clube. Porque eles, quando começaram, e só um parênteses aqui para explicar um pouco também desse clube, porque é merecedor e as pessoas que faziam o trabalho que estavam fazendo lá até a gente chegar é meritório, eles criaram um clube lá que se chamava Charity Stars, em português, assim, uma tradução direta é Caridade das Estrelas, com o fim de ajudar a criança de rua, órfão, pessoal, crianças que viviam na rua. Eles então acolhiam essas crianças no espaço que era a igreja deles, que era o espaço que os meninos dormiam e comiam. Isso falamos de uma média de 30 meninos desde os 12 anos até 16, 17, viviam nesse mesmo espaço até a gente chegar. E eu conheci isso numa primeira fase, e aí nos levou a entrar no projeto, porque era a educação deles. Eu acho que é isso que eu posso falar desse projeto, do início desse projeto, foi a educação que aquelas pessoas lá da igreja davam para eles. Eles seguiam uma terça-feira, eles tinham que a hora de rezar, era obrigado, todos os meninos eles se juntavam a sexta, final da tarde, todos tinham que rezar, eles seguiam uma regra de educação muito, mesmo naquela limitação, naquela vida pobre, infelizmente, eles eram muito educados pela igreja. E isso nos deu abertura para entrar, porque a África é um pouco complicado, o mundo é difícil lá. E aí a gente chegou e não mudou, mas alterou o funcionamento do clube. E para que os atletas se tornassem melhores e criar condições para o clube render, para a própria igreja crescer, porque era o objetivo deles, e foi, e mais à frente podemos falar sobre isso. A gente tinha que criar o clube, mas nunca esquecendo os meninos que faziam parte da igreja, que na verdade eles não tinham aquela condição de atleta, mas a gente não deixava eles, então criava um time para eles e um time mais forte para receber outros jogadores para comercializar para o mercado europeu. E eu ficava 3 meses, 2 meses direto, voltava a Portugal e fazia a prospecção de atletas, o scout que fala, de ir pegar eles em cidades diferentes e buscar, assistir torneio, peneira, que nem fala aqui, e eu levava para o nosso clube. Aí a gente tirou esses meninos lá da igreja, colocou numa casa, numas condições mais aceitáveis, e em outras casas mais pequenas, aqueles que não faziam parte do time de jogar, mas todos eles estavam em habitação, saíram desse espaço, que era no fundo a igreja deles. E aí a gente criou uma equipe forte, um time forte lá, que na verdade eu posso falar que só o goleiro não saiu nos primeiros meses, porque o time saiu desde o lateral direito, o zagueiro, o meia, o avançado, saiu tudo para a Europa. Caramba. É verdade, esse time eu tenho na cabeça 100% que saíram praticamente todos os que a gente formou o primeiro time base, o 11 base, e daí foi buscando outros, subindo outros meninos mais jovens, e o projeto que a gente deixou de estar ligado em 2020, em conta do Covid, que aquilo foi uma situação muito complicada. E então a gente, nesse momento, na Europa, eu vou falar assim, são 17 ou 18 jogadores que saíram do projeto que são profissionais. Uns numas condições melhores, num nível melhor, mas todos eles jogam futebol, todos eles, a vida deles é o futebol. Vamos falar assim, voltar para o Ghana, não voltou. Nenhum atleta, e essa foi uma das coisas que a gente fez, em 2 deles pelo menos, a gente ajudou pela a dedicação deles lá no nosso projeto, que não eram os atletas que a gente via no negócio, assim, esse cara mas eles ajudaram a valorizar outros.
Então, no momento em que o clube estava trabalhando e estávamos vendendo atletas e saindo para a Europa, fazendo negócio com o clube europeu, a gente tirou uma verba para ajudar esses jogadores que não eram um negócio, mas mudamos a vida deles. Hoje, 2 deles, vou falar 3, um não tem filhos, mas 2 deles que faziam parte desse, eram 3, eu falei 2, mas foram 3, foi o Piero, o Saviola e o Frank. 3 jogadores que não eram mercado. Estão em Portugal, são casados, têm filhos, jogam futebol, vivem do futebol, mas num nível mais baixo, mas têm a vida deles organizada e nunca mais voltaram para a vida que tinham, que era difícil, muito difícil, não era. Então é isso, nesse momento profissional, 18, acho que são 18, assim, agora não vou falhar, mas eu acho que está aí no 18, em alguns deles em nível bom, graças a Deus. Com toda a miséria que tu convivia lá no Ghana, tem alguma história assim que te marcou? E quais necessidades que você via pro povo lá, principalmente pros atletas, Então, que eles enfrentavam? eu falo, Léo, são muitas. Passei algumas lá. Eu próprio tinha situações que eu nem sabia como é que eu conseguia estar passando aquilo e ser frio para conseguir ultrapassar, porque aqui tem coisa que é um murro no estômago que o cara fica difícil. Mas tem uma que eu passei em casa lá. Eu fazia muito final de semana, eu chamava os meninos lá para casa, revezava, né? Porque não dava para todo mundo. E então eu cozinhava para eles. Fazia comida portuguesa, ou então comprava comida e tal. E tem uma situação de um menino que tá na Europa jogando hoje. Tá bem, graças a Deus. Mas ele me deixou comovido, que foi uma situação muito... Comeu, bebeu e no final ele pegou na Coca-Cola e levou. Eu já ia falar o nome do menino, mas o menino não leva isso. Ah, é que eu não sei se amanhã tem comida, então a Coca-Cola vai forrar o meu estômago e eu já vou ter... Eu tenho... Não, você... Amanhã vem cá, vem em minha casa, não se preocupa não. Então isso, entre outras coisas, eram situações que fala Coca-Cola. Ele ia levar a Coca-Cola porque o gás ia dar aquela sensação de saciado, né? Então já estava a refeição. Isso é difícil de... Entre outras, porque esse menino realmente eu gostava, como muitos outros, mas esse era próximo. E deixa um pouco, não dá para esquecer isso. Não dá porque... E ele vivia era um dos que estava nesse mesmo espaço. Falar, um galpão que eles tinham lá. Que tinha uma colchonete, era um dos que ainda estava lá, que foi no início. Então, para mim, a realidade por si já é difícil. O clube era sediado no meio da favela lá. Era literalmente favela. Eu atravessava no meio, eu era o único branco lá. Só que eu estava ajudando, então o pessoal sempre me respeitou. Nunca tive nenhum problema, exceto aquelas coisas do adepto lá que não tá gostando que o time não tá jogando como eles queriam e tal, a torcida criando. Mas aí eu sempre lidei tranquilo, porque eles me chamavam de técnico, eu não era técnico, só que eu ajudava na decisão dos atletas, porque eu tinha um conhecimento do que era preciso para o mercado europeu. Então eu nunca me preocupei com o ganhar o campeonato, ou ser campeão. Eu sempre levei o futebol lá como treinamento, preparação, para a vida que eles queriam. Eu perguntava a todos, os melhores, os menos bons, o que é que você quer? Eu quero sair daqui. Eu não quero jogar futebol aqui. Eu não quero ser campeão no Ghana. Eu quero sair daqui. Então é isso que eu fazia e eu, quando eu falo eu, porque sou eu que estou dando aqui a cara com vocês, mas existia um grupo de pessoas que estavam comigo. Eu era a cara do projeto, mas todo mundo tinha a mesma ideia e estávamos todos no mesmo caminho para ajudar e fazer o negócio correr, como graças a Deus correu bem. Graças a Deus. E aí, como é que tu veio parar no Brasil, fazer as pontes no Brasil? Como é que foi isso daí? Então, aí vem uma pessoa que, o senhor Vanderlei, que eu conheci em 2017. Mas é engraçado, aí eu vou falar isso, falo para todo mundo. Hoje é um irmão, mas na verdade é que
me ligaram, eu estava em casa. O seu Vanderlei estava lá em Portugal e tinha levado um atleta para treinar no clube da minha cidade e já estava lá há um tempo lá. E tem uma pessoa que me conhece, um amigo meu lá de Guimarães, que é de onde eu sou, me ligou. Hugo, tem um senhor aqui que trouxe um atleta, não tá obtendo resposta aqui do Vitória e tal. Eu falei, eu já tenho brasileiro que trabalha comigo, eu não vou... E desliguei o celular. Mas a verdade é que eu, passar 2 minutos ou 5 minutos, eu não lembro, o Calica, não, vamos lá no café, no Silva lá, que é lá um cafezinho lá. Vai a publicidade para Portugal. Então, combinamos, tomamos um café, a gente conversou e eu acho que foi no mesmo dia, teve resposta lá e resolveu lá o problema que tinha para resolver e daí ficamos amigos mesmo. E com ele, se dá a minha vinda para o Brasil para tentar seguir um trabalho que eu fazia na África e quero muito que as coisas aqui sejam como foram lá na África, porque tem muito potencial. O Brasil é a maior potência do futebol. A verdade é que no Brasil também se vende muito sonho, entendeu? O Brasil, só porque é o mundo do futebol, é no Brasil. O Brasil se respira futebol por onde se passa. Mas tem muita gente que vende sonho. E eu vejo em Portugal muito menino que é enganado. Entendeu? E eu, como não participo e não tenho não é os meus princípios no futebol, venho cá para tentar encontrar jogadores, fazer o mesmo. E com o seu Vanderlei do meu lado, que eu acho que é a pessoa certa para eu seguir aqui no Brasil fazendo um trabalho como eu fazia lá na África. Com certeza. Ô, Gão, te perguntar também. Outro dia eu tava conversando com um jovem que tá tentando iniciar uma carreira, né, para empresariar, né, e tal. E ele tava conversando com um empresário mais velho, né, que já tem mais experiência, 20 anos, né? E aí esse empresário mais velho falou assim, cara, você tem que aprender o olhar comercial. Assim, como que você vai saber que se o jogador vai te dar um retorno? E como entender o mercado? Por exemplo, você que trabalha no mercado da Europa. Como que, por exemplo, você via a galera lá em Gana e você sabia o que o mercado queria? Como é que você tem esse olhar pro jogador? Então, é o que eu falo. Eu tô aprendendo ainda. Tudo que eu faço, acho que tem melhor. Acho que pode dar melhor. Mas o que o atleta, o agente pode fazer, o scout, porque é um pouco o agente numa fase, quando vai na pesquisa, na procura do atleta, faz scout, faz prospecção. É conhecer os times do mercado que trabalha. Eu falo, meu mercado é Portugal. Eu já fiz negócio em outro país, já. Já aconteceu de levar jogador para outro país, já. Mas o meu negócio, o meu mercado, aquele que eu posso falar, que conheço, que domino para apresentar os meus serviços, é Portugal. Então, eu tenho que conhecer os times de Portugal. Falamos disso. O Sub-19. Eu estou trabalhando no mercado africano ou brasileiro de Sub-19. Eu tenho que conhecer esse mercado. Eu tenho que conhecer esses times. Por quê? Brasil e África são jogadores internacionais que vão para Portugal. E tem um custo completamente diferente de um atleta português. A inscrição, alimentação, o salário, tudo aquilo que um atleta estrangeiro é obrigado a ter, enquanto um português não. Então, eu tenho que saber, não é saber, é estar informado das condições que ele vai enfrentar. Então, quando eu vou tentar encontrar, é entender se ele encaixa naquele time. Então, eu tenho que conhecer o meu mercado. A coisa que eu tenho que fazer é conhecer o meu mercado. Não interessa se eu trabalho muito, mas eu não conheço futebol. Isso vai acontecer daqui a 10, 15 anos, quando eu tiver, se Deus quiser, 10 pessoas trabalhando para mim, e eu vou estar lá em cima, só com o celular, encaminhando, porque eu confio em quem está trabalhando comigo, eu vou fazer os negócios acontecerem. Pelo know-how que tem, pelo contato que foi criando ao longo dos anos de trabalho. Mas hoje, na minha área, hoje, com 40 anos, eu tenho que conhecer. Se eu não conheço, eu não vou estar preparado. Se o atleta, eu estou vendo que ele joga numa posição que eu acredito que joga em Portugal, mas os times, eu não conheço a característica dos atletas que estão nos times, eu não sei se vou fazer um trabalho. Pode acontecer? Pode, mas tem que estar preparado. Isso é o maior, acho que é a única coisa importante mesmo, é conhecer o mercado que se trabalha. Aí depois,
é o contato, é insistir com o futebol é difícil, por vezes as pessoas não atendem o celular. Tem que ser persistência. Persistência. Acho que é isso que a gente tem que ter também no mundo do futebol. É não desanimar porque o cara não atende o celular. Diretor de futebol, você liga 10 vezes e para atender o celular não é fácil. Então, o cara tem que saber. Um dia eles vão ligar para você. Um dia eles vão saber que você tem bons atletas e já vão... Eles vão te procurar. Mas no início tem que ser chato. Qual característica que você vê assim no mercado português? Lá a gente tem um futebol mais intenso. Intenso? A intensidade é algo que se trabalha junto com o tático. Por isso vocês hoje veem um atleta de um time, vamos falar um time grande de Portugal, sai para a Inglaterra para jogar e joga. E se afirma lá. Tem vários casos nos últimos 2, 3 anos, vocês vão ver nos melhores times ingleses, que para mim é o melhor campeonato do mundo, na minha opinião, em que os portugueses estão preparados e se afirmam e se tornam as referências desses mesmos clubes. Então acho que a Escola de Portugal permite um conhecimento pelos técnicos. O Brasil recebeu, uns tiveram mais sucesso, outros não tiveram tanto sucesso, mas na verdade o trabalho do técnico em Portugal vai muito nisso, no tático e na intensidade do jogo, na preparação, porque aí você está preparado, você se prepara para o mercado. Portugal é um país vendedor. Portugal paga salário mais baixo que a Série B do Brasil, mas com diferenças muito grandes. Se não tem, muitos deles recebem tanto na Série B como num time grande em Portugal. Essa é a realidade. Portugal não pode ser um país de comprador. Aconteceu esses dois mercados, Benfica, o Sport, o Porto, investiram um pouco mais, mas é contra a natura em Portugal acontecer isso. Portugal tem que formar atletas. Senão os clubes não se aguentam. Eles vivem de direitos comerciais, mas difícil, o orçamento fica ali muito limitado. Então tem que vender para conseguir competir com um time melhor e segurar vamos falar da primeira divisão, se segurar. Tem que vender. Então tem que preparar a base. Que você vê até em torno assim do país, né? Porque os próprios portugueses mais jovens, eles estudam, vão para a Alemanha, vão para a Inglaterra, acabam às vezes não vivendo em Portugal. Às vezes você vê muito brasileiro indo para lá para tentar a vida, por ser um país seguro e tal, mas não tem um trabalho, sei lá, vou ficar rico em Portugal, por exemplo. Difícil. Né? Léo, muito então difícil. Isso também acaba refletindo no futebol também, que é um mercado que formador, né? Eu falo isso pro Vanderlei, a gente fala, e é isso. Eu não posso ir no Gano, mas aqui agora falando do Brasil, eu não posso prometer um atleta que vai para Portugal e vai ficar rico, que nem você falou agora. Eu posso prometer que ele vai aprender. Eu posso falar que ele vai trazer coisas melhores, nem que volte para o Brasil, receber esse tal dinheiro que ele tanto quer. Que pode acontecer isso. No futebol pode acontecer, como tem acontecido, inúmeros exemplos que tem aqui no Brasil de jogadores que estão aqui na primeira divisão agora, que eu conheci chegando em Portugal. E hoje estão ganhando muito dinheiro aqui na primeira divisão do Brasil. Brasileiros que foram lá procuraram a melhoria. Tiquinho Soares. Exemplo. Vamos falar, tem Lucas Mineiro no Red Bull, tem Lucas Evangelista no Red Bull. Falando do Red Bull, que é um clube que está lutando, brigando pelo acesso, e tem jogadores que passaram em Portugal em times médios, mas ganharam condição para hoje estar brigando aqui pelo título e ganhando dinheiro. Eu acompanhei a chegada de Tiquinho Soares a Portugal, que o empresário é uma pessoa muito próxima a minha. Eu, inclusive, fui ver o primeiro jogo dele em Portugal. A diferença enorme, a condição que ele chegou, e hoje é o trabalho. E foi em Portugal que ele ganhou isso. Hoje Léo, vocês vão na seleção do Brasil, seleção nacional do Brasil, eu só faço, vocês têm Danilo, vocês têm Éder Militão, vocês têm Alexandro, Casimiro, e Ederson, Portugal, e outros que agora posso não estar lembrando, que passaram lá em Portugal. E eles todos têm a certeza que foi uma escola boa para eles, mas todos sabem que não foi lá que ganharam dinheiro. Todos sabem que não foi lá que criaram aquilo que eles têm hoje. Mas criaram uma base que deu aquilo que eles têm hoje. Só pro Brás perguntar, como também que tu vê aqui no futebol brasileiro todos esses técnicos portugueses chegando também? Assim, a competência não tem nacionalidade. Sim. E então, o português chegou aqui pelo sucesso de um. Então, o diretor, o delegado do time, não sei o quê,
aquele português deu, vamos arriscar nesse. Eu acho que nem conhecia. Eu acho que nem informação tinha do técnico que ela assinou. Só que o empresário A ou B que se ligou num técnico. Então, essa chegada muitas vezes nem é preparada. Eu tenho um técnico que eu sigo já há alguns anos, que é o Renato Paiva, estava treinando o Bahia agora. Ele em Portugal, todo mundo falava que ele ia ser o próximo técnico do primeiro time do Benfica. Ele treinava o time B do Benfica, treinou os jogadores, que Bernardo Silva, João Cancelo, tudo jogadores hoje. Ele era técnico nesse time, o Rubem Dias, do Manchester City, não sei o quê. Então, todo mundo achava que ele ia ser o cara que vai assumir. Só que tem uma frase que lá no futebol também fala, o santo da casa não faz milagre. Então, nunca deram a oportunidade para ele. Ele teve que ir no Equador. Ganhou dinheiro, pagar um time lá no Equador. Foi campeão lá. Aí depois vai no México também. E aí chega no Bahia, quando é comprado pelo grupo do City. Se tá preparado pro Brasil, eu não sei se estava. Mas eu acho que ele tem qualidade. Bruno Lage já chegou, já foi campeão no Benfica. Entendeu? O Bruno Lage já estava no nível que o Renato Paiva não estava. Entendeu? Para Inglaterra, Premier League. É isso mesmo. O Bruno Lage é campeão no Benfica, vai no Wolverhampton, tá fazendo um trabalho ótimo, depois menos bom e sai. E entra num time que é o Botafogo nesse momento, que estava em queda. Entendeu? Estavam criando problema com o Luiz Castro, e aquilo já estava... Eles que em pontuação estavam bem, mas a verdade é que sair da Luiz Castro criou muita dificuldade no Botafogo. Eu não quero muito entrar no futebol de treinamento, mas o Luiz Castro foi um soco no estômago do Botafogo ele ter saído. Com a preparação do Luiz Castro não é a do Bruno Lage. Eu acho que o erro do Botafogo, na minha opinião, foi contratar o Bruno Lage e não deixar estar quem assumiu depois do Luiz Castro, que era um técnico da casa, que estava indo bem. Então, segue. Se tá um cara do projeto que conhece, segue com ele. Mas não, tem que ser nome. Tem que ser alguém que tá no status, que hoje o Botafogo pede status. Agora o status que é o último técnico. Thiago Nunes, né? Que chegou agora. Thiago Nunes. Tem esses status todos. Foi preciso rodar 4 técnicos para entender que o da casa conseguia, que nem eu falei agora, o santo da casa não faz milagre. Podia ter feito milagre o técnico que substituiu o Luiz Castro naquele momento. Então, o técnico português é igual. Tem escola da Europa? Tem. Mas o técnico pode estudar. O técnico brasileiro pode estudar. Isso vai dar dedicação de cada um. Da vontade de cada um. E eu sinto que a técnico brasileiro... um exemplo disso. Exatamente. Por isso é que consegue estar na seleção do Brasil e no Fluminense ganha a Libertadores. E isso se chama trabalho. Não é porque eu fui, e me desculpe, todos os técnicos e jogadores que foram fenômenos enquanto jogadores, que são bons técnicos. Verdade. Entendeu? Verdade. E o pessoal acha que só porque foi uma referência no futebol como jogador vai ser um bom técnico. E colocam ele lá. Então tem que ser a comissão a trabalhar. Entendeu? Esse é o problema de afirmação do técnico português. Nesse caso, é a solução, vamos falar. Ele é mais dedicado. Mas tem mais vontade de mostrar o que é dentro do campo. Porque aqui o jogo de imprensa é muito complicado. O técnico português não está preparado. Para a imprensa brasileira? O Abel, que para mim é um senhor enquanto técnico nesse momento, ele tem dificuldade de se expressar. Ele cria inimizade, não porque ele é mau ou porque ele é má pessoa, mas porque ele está sempre sentindo que estão enfrentando ele, estão confrontando ele com alguma coisa menos boa. Nunca dão o mérito para ele, nunca dão bem, boa. Esperam sempre no bom o que ele errou. Então tem que ser forte, tem que ter trabalho. E aí você vai ter sucesso. Não é brasileiro, não é português, é todo mundo. E no futebol é isso mesmo. O treinador não tem nacionalidade. O Brasil recebe portugueses que vão ter sucesso e insucesso. Foi uma fase de portugueses? Acho que não vai acontecer tão cedo isso. Agora uma pergunta em relação até isso do cenário da escola. Quando você acha que virou essa chave para Portugal se tornar essa grande escola, tanto de técnico quanto preparação de atleta?
Então, o Portugal foi campeão sub-20 há uns anos atrás, com um time com o Figo, o Rui Costa, jogadores que entraram no mercado de europeu muito, muito bom. Mas foi a necessidade mesmo. Portugal recebe muito jogador do Brasil. Eu não tenho noção, eu não consigo contabilizar, mas dezenas ou centenas de atletas jogando em todas as divisões em Portugal, sendo brasileiros. E Portugal, o que é que teve que fazer? Foi fazer o que eu falei agora, o custo que tem de trazer um atleta de fora, o cara fazer assim, não, vamos fazer um orçamento com os nossos atletas, porque tá ficando caro, a gente tá querendo ganhar, mas estamos querendo ganhar depressa demais. E depois o sucesso não aparecia, investiam muito no mercado estrangeiro, que é o que eu trabalho, eu estou sendo contra o meu próprio trabalho. Mas os clubes começaram a olhar para dentro e não fazer o que eu preciso que eles façam, que é aceitar jogadores de fora. A formação em Portugal para trabalhar hoje é difícil. Eu, no meu trabalho, tenho dificuldade. Porque tá forte em termos de jogadores e o mercado do agenciamento lá tá muito fechado no núcleo de 4, 5 empresários, vou falar assim, com um controle maior sobre os atletas e com os próprios clubes, fechados com os próprios clubes. Mas a formação em Portugal foi, vamos falar, 6 anos atrás, que começaram a vender atletas assim mais caros com o mercado. Então, esse investimento depois criaram condição física, o Benfica, o Sport, o Porto, o Vitória tem remodelou e tal, o Braga tem uma academia hoje fantástica, tudo com a venda de atletas. Então criaram uma condição para eles. Isso é que foi a base e o sucesso da formação hoje está forte em Portugal. Foi daí. Eles criaram essa base para o futuro, 5 anos atrás, mais ou menos. Eu estava vendo há pouco tempo, eu não lembro onde que eu vi isso, eles fazendo a avaliação de um clube português de quanto que eles estavam lucrando com a compra e venda de jogador brasileiro, jogador que eles revelaram e tal. E era assim, valores absurdos. Comprou por 20 milhões de euros, vendendo a 180, 150 milhões. Sim, esse valor, não aconteceu esse valor assim em euros, mas vou falar um exemplo, o Militão deve ter custado uns 5, 7 milhões ao Porto, e até hoje é o atleta mais caro que o Porto vendeu, 50 ou 55 milhões de euros. Os Danilos, o Porto comprava os jogadores de 5, 6 milhões, 7, 8, no máximo, eu acredito que seria o máximo, não vou falar preciso o valor, mas seria sempre nessa casa. Uhum. Mas vendia sempre 30, 35. E essa é a verdade. O Benfica trabalha o mercado sul-americano muito. Mas a verdade é que tá ganhando muito dinheiro com os portugueses agora, dá uns anos pra cá. Foi essa base que eles criaram na formação. Para hoje tá vendendo os portugueses. O Porto tá igual. Mas continua comprando no Brasil ou na América do Sul. Eu tava tendo uma conversa sobre isso essa semana, que eu falei exatamente esse pensamento, que a saída para alguns clubes aqui no Brasil não acabarem ou não falir de vez por completo, é eles entenderem o potencial que é formar um jogador e vender ele. Mas eu tenho na minha opinião, a formação aqui é muito precoce. O que é que eu falo, o que é que eu me refiro? Tem um atleta que fez 2, 3, 4 jogos no primeiro time. Já tá valendo milhões porque jogou no primeiro time 4 jogos. Nem tá formado ainda. Vamos ver a razão pelo qual ele foi chamado para o primeiro time. Vamos ver em que condições o moleque chegou. Será que não é melhor ele continuar crescendo no time, jogando de vez em quando e preparar e vender de verdade? Ou criamos um número logo de valores absurdos só porque chegou num time grande e fez alguns jogos? O mercado não funciona. Os clubes hoje, eles controlam os gastos. Eles têm fair play financeiro. Eles não podem sair comprando, exceto agora essa situação da Arábia Saudita que saiu do controle de todo mundo. Os times europeus, eles não podem chegar comprando só porque sim.
Mas lá também, se faltar, os caras abrem outro poço de petróleo e isso compram mesmo, mais um Cristiano não tem Ronaldo. controle, não tem fair play E financeiro. também não- pagar salários exorbitantes também. Tudo, o investimento, falo no geral, é sem controle. E aqui acontece um pouco isso. O cara fez 2, 3 jogos, já estão crescendo. E o moleque ainda continua sendo um menino da base. Entendeu? Mas a verdade é que tem time aqui que tem uma referência mundial. O Flamengo, o Grêmio, o Palmeiras, o Fluminense, o Botafogo, são times referência a vender jogadores. Então eles conseguem inflacionar. Esse menino, o Matheus Nascimento, do Botafogo. Há quantos anos falam que ele ia ser vendido por não sei quanto, que ia fazer acontecer, que tinha 16 anos. Tá onde jogando? Tá no Botafogo. Fala aqui pro grupo lá do Textor, continua no Botafogo. Foram pegar um Diego Costa com 35, foram um Tiquinho Soares e o menino tá onde? Então, agora... A vaga dele, onde é que foi? Deixaram de apostar nele. Agora, vou voltar até um pouco no que você falou do Abel, que é o seguinte. Infelizmente, a imprensa no Brasil, ela também tenta manipular essas situações. De tipo assim, tem o jogador fulano de tal. Todo mundo sabe que não tem proposta nenhuma pro cara. Aí lança uma matéria. Scout de não sei aonde tá interessado por ele. Claro. Para valorizar um passe, para renovar. Da mesma forma de superestimar um moleque desse. Entendeu? Porque eles conseguem influenciar, da minha perspectiva, até quem vai para uma seleção. Se eles começarem... Tá aí, mudou o técnico, o Brasil tem os mesmos jogadores. Será que se eles começarem a descer a lenha, se eles começarem a descer a lenha num cara aí, não sei das quantas, tira o cara da seleção, pô. Da mesma forma que pode promover. O menino do Palmeiras, o Hendrick, parabéns pela chamada. Será que não tá dando um passo maior que a perna? Será que não estão dando algo que vão tirar depois, quando chegar um atleta que deixa estar lesionado e vão tirar ele da convocatória? Será que não é melhor ele ir no passo só porque já foi vendido pro Real Madrid? Ele não é isso tudo ainda. O menino tá crescendo. Será que não vão tirar, vão dar agora tudo e vão tirar depois sem justificação? Acontece isso. Que menino tem qualidade? Tem qualidade. O próprio Abel era muito questionado porque não botava ele para jogar. Pela imprensa tinha que jogar sempre. Exatamente. Mas e aí, não pode ser assim. E aí, você tocou num ponto... gerar um novo Pelé, né, cara? Então, você tocou num ponto que eu assino embaixo. Olha o que eu mandei pro Léo essa semana. Número. Vou falar de número, não é o que eu acho. O Ronaldo, com a idade que ele foi convocado... Eu já vi esse aí também. Fenômeno. Ronaldo, Neymar e Hendrick. Exatamente. Ele com 56 jogos. Ele tinha 52 gols. 17 anos. 52 gols e 8 assistências. O Neymar, com a mesma idade, com a mesma quantidade de jogos, 56, tinham 21 gols e 12 assistências. Eu acho que ele tem 15 e 0, né? Ele tem 15 gols e 0 assistências com 56 jogos. É um baita talento? É. Só que a mídia coloca ele numa realidade que ele não está ainda desses caras. Eles precisam encontrar um. Então, só que é isso que eles fazem. Eles tentam encontrar um para bater no cara depois, que foi a mesma coisa que fizeram com o Neymar, que o Neymar ia ser o próximo Pelé, o próximo sei das quantas, e aí coloca um cara nessa realidade, depois essa mesma imprensa começa a criticar o cara por tudo, porque errou um passe, porque fez um aniversário não sei aonde, porque cortou o cabelo, e aí até que ponto também não coloca uma carga em cima de um adolescente, pô, porque ele tem 17 anos, ele nem é adulto ainda. Eu concordo 100% com isso. Não tirando nada aquilo que ele é enquanto jogador, aquilo que ele tá fazendo, o talento que ele tem, mas que ele fez no na jogo minha opinião, ele não é seleção do Brasil. Ele não pode ser seleção do Brasil nesse momento. Não pode vir a ser, pode. Mas na minha opinião, não é. Ele tá sendo, a força fora do futebol tá fazendo ele chegar na seleção. Na minha opinião. Eu não tenho qualquer problema em falar isso. Eu gosto do menino. Só que eu assisto muitos jogos do Palmeiras. E o menino tá carregando um fardo nas costas que não é dele. O Palmeiras teve momentos aí menos bons. O menino, o Botafogo, esse jogo do 4-3, ele fez um milagre ali. Aconteceu um milagre com aquele menino naquele jogo. Mas vamos deixar ele rolar? Não vamos dar tanta carga pro menino. Ele vai chegar. Só querem fazer tudo muito rápido. E depois é difícil. Depois falar, tá com depressão. Tá não sei o quê. Claro,
Tem 17 anos, já tá levando uma pressão de tudo que é lado. São os processos, né? Eu acho que sim, a minha opinião, eu acho que sim. E aí, aproveitando, Hugo, até isso, como empresário, como é que fica o trabalho dele nessa situação? Se você estivesse cuidando de um Hendrick, é um baita talento, a mídia está fazendo tudo isso com ele que a gente falou, como é que seria o teu trabalho para lidar com essa situação com o atleta E desse? falando em cima do Braz também, que até era uma pergunta que eu ia fazer, qual que é a importância do atleta ter um empresário? Então, aqui, eu acho que o suporte familiar tem que ser mais importante que o suporte do empresário. Porque o jogador já está numa linha profissional que vai levar pancada. Então, o empresário vai conversar, vai mostrar um pouco do conhecimento, mas não tá do lado dele a toda hora. Não consegue estar do lado dele. Então, ele tem que... Eles crescem, a maturidade, eles chegam muito mais rápido, eles se maturam muito mais rápido. E se não tem um suporte familiar, em todos os aspectos, é o nível de vida financeiro, é as condições que mudam da casa, das pessoas com quem vivem. Para mim, acho que o suporte familiar é aquilo que ele precisa mais. O empresário só vai mostrar o que pode acontecer, porque já conhece a realidade, porque já sabe que o mercado e as coisas acontecem. Há exemplos, mais do que muitos aqui no Brasil, de atletas que não chegaram, mas com 17 anos já eram fenômenos, eram máquinas, e não chegaram. Por quê? Psicologicamente não eram fortes. E do lado dele não tinham pessoas fortes. O empresário olha sempre o negócio. Não vamos estar aqui, o empresário tem que dar apoio, tem que aconselhar. Mas a verdade é que o jogador vai decidir com a família, vai decidir com a esposa, com a namorada. Então você chega um certo momento da carreira de um atleta que você só vai ser dar o aconselhamento financeiro. Porque o psicológico e aquele apoio, ele já está focado. A família tem que ser a família. Você só vai ajudar num ponto de, ok, isso pode acontecer. Viu ali, viu aquele, vai com calma. Mas eles não seguem isso tudo do empresário. Não seguem. Isso tá aqui, era mentir para vocês. Não segue. O empresário dá aconselhamento, dá. Mas eles começam a ganhar muito dinheiro e tudo muda. Então o empresário tem que ter uma importância muito grande no aconselhamento do clube onde pode jogar. Isso que a gente falou atrás, o conhecimento onde ele pode se valorizar mais para amanhã, porque esse é o trabalho do empresário ou da pessoa que trabalha com o atleta, e dizer assim, não, ali você tem uma possibilidade melhor. Mas tem sempre que ser em casa. Tem sempre que ter um apoio em casa. Se não tem família, vamos ter que criar uma base que não possa largar o menino. Tem um atleta que eu gosto muito, que é o Dembélé. Tá no PSG agora, tava no Barcelona. Vou dar um exemplo. O cara com 20 anos, o Barcelona pagou 120 milhões ao Dortmund por ele. Família distante, o empresário foi viver com ele. Eu não conseguia estar... Tem outros jogadores do empresário. Quando o empresário não tava, ele jogava PlayStation até às 6 da manhã. Ele virava à noite para ir treinar no dia seguinte. 120 milhões. Qual o suporte que esse menino tinha? O Barcelona tinha que saber isso. O Barcelona comprou um atleta de 120 milhões que criou, não foi uma, foram inúmeras vezes esse problema. Tanto é que custou, demorou a se afirmar no Barcelona. E às vezes o cara que é viciado em videogame, horas, perde noite. É isso que eu tô Às falando. vezes ele era muitas lesões também. Tudo. Não Atrapalhado. descansa, não dorme, não tem o descanso. Atleta tem que ter boa alimentação, bom descanso e bom treino. Deixa eu falar uma coisa assim, até é importante até nesse... Mês passado, um casal amigo veio aqui no Brasil e a esposa desse meu amigo agora tem um estudo, eu vou chamar um estudo, porque eu não tenho a certeza ainda da importância do sono no atleta. É mesmo o estudo que ela está fazendo e está apresentando, e veio apresentar aqui no Brasil, até aqui no Rio, a importância do sono no atleta profissional. É tudo. O cara passa mais horas descansando do que fazendo. Tem que descansar. O corpo precisa. Que exige muito, né? Então, o empresário não está 24 horas com o atleta. Não consegue. Ou o clube cria mecanismos criam pessoas. Imagina, o cara não tem família.
Infelizmente acontece. Então o clube tem que preparar tem que criar uma forma dele ter gente do lado que o acompanhe, que seja a família dele. É uma obrigação. Não pode facilitar. Porque é uma mudança radical. É de 0 para 1000 a mudança do atleta sul-americano, africano. É difícil. É difícil. Eu não tenho exemplo próximo de uma mudança tão grande, mas tem de mudanças aceitáveis. E é difícil. É difícil tirar o comer com as mãos. Tu Léo. acha que tem... É difícil isso. Você já pegou casos de... você falou da base, da importância, né? Muito mais do que ter um empresário presente e a família presente. Você já viu muitos pais estragarem a carreira do atleta? Bastante. É o que mais acontece, infelizmente. Há uma pergunta que eu quando estava estudando para o exame lá da FIFA, que era a seguinte. Da África, até o exemplo era da África mesmo. Então o pai sonhou ser jogador. Agora contactou empresários e pagou para os empresários porque o filho tem que ser jogador. Ele perguntou pro filho se quer ser jogador. Mas ele deixou o filho escolher se quer ser jogador? Mas isso é o que mais acontece. Hoje, na idade que eu tenho os meus amigos que têm filhos que estão começando a aparecer no futebol. 12, 13, 15 anos, 16, e me ligam. Aí, Hugo e tal, meu filho, meu amigo, deixa o seu filho jogar. Quando ele quiser, ele vai falar. E você vai dizer, não, filho, calma. Vamos jogar. Não, mas acontece o contrário. Estão filmando, estão colocando no Instagram, estão mostrando o filho para todo mundo que está jogando com 12 anos e que fintou e que driblou não sei quantos. Eu falo assim, e aos 15 anos, se você não quiser ser jogador? Você pensou se o seu filho não vai querer? Eu acho hoje há mais sonho de pai para o filho ser jogador do que filho quer ser jogador. Porque infelizmente o futebol que a gente tinha há 20 anos atrás, 25, que era jogar com os amigos, hoje não acontece. Você não vê menino jogando futebol na rua. A não ser aqui nessas zonas mais carentes, né? Entendeu? Que é que nem a minha zona onde eu vivia. Não existe isso. É o celular, é redes sociais, é tudo. Mudou muito, né? Tudo. Então, não tá na vontade da criança ser jogador de futebol. Quantas escolas de futebol tem numa área que eu vivo, pequena, para tentar formar jogadores? É o que mais tem. É quase uma obrigação para os meninos ir jogar futebol. Quem é que obriga? Os pais. Criam grupos no WhatsApp que são tudo... Meu filho vai jogar. O filho nem queria jogar futebol. Mas vai sair de casa. Ok, tá bom. Se é pra isso, ótimo. Chegou uma idade. Empresário. É proibido ter empresário sendo menor de idade. Deveria ser uma coisa... Não existe isso. Eu sou pai e vou educar o meu filho. Futebol é algo que vai fazer parte da vida dele na idade certa. Tá ao contrário. Na minha opinião, tá ao contrário. Eu não dou ok pra nenhum amigo meu que me fala com um filho com 12 anos que quer ter empresário. Não faz sentido nenhum. Não tem, vou fazer o quê? Ser pai dele também? Sou amigo do pai, dou conselho pro pai se ele precisar, mas o meu conselho é, deixa o seu filho brincar no futebol. Tem casos assim que são raros de um garoto desse, por exemplo, o Neymar, eu lembro que com 10 anos o Santos já pagava salário, casa, e assim, chamava muita atenção, né? Tu abre um parêntese para esses casos assim? Eu, diretamente, eu não tenho isso, não tenho experiência. Sim. Só vendo que nem vocês viram. Sim. Mas tá acontecendo. Tá acontecendo isso em Portugal agora. Eu tenho situações que ele tem 8 anos e o scout está escondido atrás de uma árvore e depois vai falar com o pai nas costas dos clubes para levar ele para os clubes maiores. Eu falo, o pai tá trabalhando, tem que levar o filho no final da tarde em outra cidade, que é casa do amigo próximo, vai na escola do Benfica, vai na escola do Porto. E estão recebendo os pais, eles pagam os pais para os pais levarem. Os clubes têm margem, é o que eu falei, a formação, vender jogador, deu margem para criar escolinhas, e esses tostões, falamos assim, vão alimentando essas coisinhas, e vai funcionar se funcionar. Mas esse pode pagar todo esse investimento. E está acontecendo. Não pode pagar para o atleta, que é menor de idade, não pode receber. Mas estão dando ajuda de custo para o pai, para pagar a gasolina, para pagar o tempo perdido. Aqui no Brasil tem muito isso, né? Mas aqui tem, lá tá acontecendo o Brasil muito. Tem muita experiência, né? Muito. Na igreja tem muito. Tem situação do clube pagar tudo.
a moradia, estudo, até receber salário. Criança, cara, 12, 13 anos. Tem situação também de empresário bancar, de Sim, empresário é o que querer mais pagar pro acontece pai. hoje em Então, dia. assim, Hoje em dia tá assim. Eu sou contra. A própria lei fala que não pode acontecer, mas vai acontecer sempre, porque o cara tem dinheiro, tá sobrando, tá querendo, vai investir. e São rolava mais os muito casos. também de pais pagarem pros técnicos da base para os moleques jogarem. Muito isso. Que eu, Mas assim, com isso todo respeito acontece ao no pai que se- fez no- isso, eu acho uma baita burrice, porque não vai mudar nada. Ele vai pagar ali durante um tempo, Inclusive, a vai gente tava forçar. vendo um jogo esses Não, é o que eu dias. faço, é o sonho do pai, não é o sonho do filho. É, Isso aí nunca vai funcionar, é Hugo, difícil. A gente tava vendo um jogo esses dias, né? Que tava. Era um time que tava jogando, né? Sub-12, né? E aí chegou o ex-técnico na arquibancada. E aí os pais comentando, esse aí que era o técnico do time. Só que descobriram que ele tinha um esquema. Que os pais davam Pix, né? E Claro. tal, pra poder botar os filhos pra jogar. E aí descobriram e mandaram ele embora. Mas isso é assim, eu falo, aí eu vou falar da África, aí vou trazer a África na conversa de novo. Isso acontecia lá. E não eram os pais que pagavam. Eram as pessoas que estavam na volta do campo, eles apostavam. Eles estavam apostando. Uma das brigas que eu tive lá com a torcida lá, no final de um jogo, que eu coloquei o time jogando uma semana inteira pra torneio lá, no torneio pra scout, peneira, né? Que scout e tal. E no final de semana, domingo, era um jogo de Copa lá no Ghana lá. Eu coloquei os mais jovens. Coloquei os mais jovens. E acabou que perderam nos pênaltis. E quem falhou o pênalti era o menino querido do time lá. Encontrei ele até no aeroporto agora na viagem quando tava vindo pra cá. O menino que tá em Portugal, tá no Marítimo agora, jogando, na Madeira. O menino entrou no segundo tempo, falhou o pênalti. Eu fui insultado, porque eu não sei o quê, porque eu só coloco criança, não sei o quê. E eu cheguei no treino no dia seguinte, os caras estavam lá. Falaram, então, você tá falando? Ah, porque você colocou os meninos, não sei o quê, tem que colocar não sei quem, tem que colocar não sei quem. E eu, sabe por que você quer que eu coloque não sei quem? Você aposta nele. Porque você dá dinheiro pra ele correr pra você. Sabe? Vocês compram esses meninos que estão aqui. Nossa. E ganham dinheiro aqui à volta do campo. Estão lá sentados, fumando não sei o quê, estão lá. Eles apostam e o menino faz um gol, eles vão lá dar o dinheiro pra ele. E eu falei, eu não vou ter um jogador a jogar pra vocês. Eles todos vão jogar pra este clube. E foi a única briga que eu tive lá com torcida. E fez um pouco até feio. Mas eu falei, o dinheiro é o nosso que tá aqui, não é o seu. O seu você usa pra dar pra eles colocarem jogadores que interessa pra fazerem gols, que é os mais velhos, que era... Não, aqui vai jogar quem nós quisermos. Aí tipo, tinha essa Eu situação. acho que assim, abre até um parêntese assim pra gente falar um pouco sobre isso, que eu e o Braz, nós somos pastores, né? Então a gente lida com diversos problemas o tempo inteiro. E um dos problemas que, assim, não sei qual é a sua opinião, mas um dos problemas que a gente tem tido muito, inclusive dentro da igreja, são com as apostas, vamos dizer assim, as bets aí da vida. Então hoje a galera acha porque é legal, você pode jogar e tal, só que, tipo assim, tudo que é um vício é perigoso. Hoje a gente tem casos, assim, eu peguei um caso esse dia na igreja, do marido tá roubando o dinheiro da esposa, sim, um casal que é humilde, ele pegando o dinheiro dela escondido para poder apostar. Então, assim, pensa numa situação que é meio complicada. Ficou mais complicado. Cara, o moleque tá viciado nisso. A menina tava a tempo de vender a casa, poder pagar a dívida dele. Tem uma outra situação. Toda a casa. Não, assim. Aí uma outra situação que fui lá visitar meu pai mora no Alemão ainda, né? Aí falou, pô, Léo, tu tem que saber do garoto que tava aí, não sei o que e tal. Pô, vi um moleque pequeno, o moleque também entrou por isso, começou a pegar dinheiro com agiota, não sei o que e tal. Cara, ficou devendo, teve que sair fora, que os caras queriam pegar ele. Então, assim, vários casos que a gente tá tendo, inclusive com pessoas dentro da igreja, não, por ser legal. E às vezes a pessoa não sabe o limite. Então é perigoso. Às vezes também atletas que procuram a gente, que essas casas. Pô, Léo, recebi uma proposta para ganhar 1 milhão, para fazer uma propaganda. Pô, cara, o que você acha? Eu falei, irmão, você quer saber o que eu acho, o que é a palavra de Deus? Porque a gente, por mais que a gente tenha que aconselhar, a decisão é da pessoa. Então a gente aconselha dentro dos princípios da palavra. Então, assim, irmão,
hoje você está negando uma proposta dessa, cara, lá na frente Deus vai te dar muito mais. A gente crê nisso. Agora, se você associa a tua imagem, irmão, num lugar que está roubando a vida de famílias, de pessoas, irmão, que as pessoas não sabem o limite, as pessoas estão viciadas, literalmente, perde salário. Às vezes, tira de casa para poder apostar e, cara, deixa faltar em casa. Às vezes o filho, a mulher tá passando, não paga as suas contas por causa do quê? De um vício. Teve agora o caso do Tonali, lá no Newcastle. Teve agora um do jovem também da Juventus, eu esqueci o nome do atleta, que ele já estava pensando em jogar para poder ganhar dinheiro, para poder sanar as dívidas. Então, eu acho que é muito perigoso você ir por essa área. Então, assim, se você está assistindo a gente, irmão, para com isso. Trabalha, estuda, vai à luta, mas tenha consciência de onde você está entrando. Você às vezes está indo para um caminho de morte, que pode acabar com a tua família e com a tua vida. Então, essa é uma conversa interessante, porque eu não sei nem como funciona uma aposta. Graças a Deus. Eu falo para os meus amigos que apostam. Que tem uma coisa, eu tenho tempo livre para apostar. Eu conheço o time. Eu vejo futebol. Falando de futebol, tem outras áreas para apostar. Eu não sei como funciona. Eu nunca tive curiosidade de entrar. O pessoal fala, tá tudo certo. Eu não sei fazer. Que bom. Porque eu sei que o caminho tem muita aposta fácil, Léo. Tem muita aposta que você ganha dinheiro direto. Se quiser ganhar X numa aposta que eu sei que 99 ela vai acontecer, eu vou ganhar. Sabe o que vai me levar? Aí eu querer apostar numa mais difícil. E vai me levar para outra e vai me levar para um caminho que não é o que eu quero. E eu sou que nem você. Não entra nisso. Tá cada vez mais. Tem amigos que fazem? Tenho. Mas nem toco no assunto, nem falo, porque cada um vai no seu caminho. Eu só falo, eu não quero. E quem tá comigo, não faça isso. A África é muito difícil de você gerir a aposta. Todo mundo aposta. É um pouco nem aqui. Todo mundo. Tem casa da aposta em todo lugar. Inglaterra, mas Portugal. Lá tem mais... No Ghana, principalmente quando eu vivia, aquilo tem mais casa da aposta do que café. Meu Deus. Era em todo lugar, tinha um símbolo badge. Eram centenas de pessoas na porta de um jogo de futebol. Jogo que desce. Champions League. Era impressionante a quantidade de gente que estava lá. Tudo apostando. Sem comer, sem beber, era só gastar dinheiro. Até porque às vezes o cara vai na esperança de mudar a vida dele. Esse é o problema. É que todo mundo acha que a aposta vai mudar a vida dele. Lembra que você falou lá no começo, que vem de um sonho? É a mesma coisa. É isso mesmo. Hugo, hoje eu tenho casos, assim, cara, de jogadores profissionais que porque às vezes o jogador ele acaba tendo muito tempo livre. Pô, ele treina, pô, ele vai para um jogo, ele vai para uma viagem, então ele normalmente tem muito tempo livre. E se ele não aproveita esse tempo para trazer coisas que vão edificar, que vão trazer conhecimento, o cara às vezes fica viciado. Eu já vi casos de jogador ficar jogando 13, 14 horas por dia videogame. E aí chegou um caso de um jogador para mim que o cara tava milionário, muito conhecido jogador. Ele já tava chegando no nível de apostar 500 mil no jogo, 1 milhão. Ele tava começando a pegar emprestado dinheiro com os outros para não tirar do dele, para a família não desconfiar, porque ele tava viciado literalmente. Mas aí é um vício e depois e eles assim, entram num quase nível, coisa no de nível, milhões, assim, no nível, num jogo. Infelizmente eu tenho próximo de mim uma pessoa que trabalha comigo há alguns anos que passou, e eu acho que infelizmente segue ali uma ligaçãozinha, né, na aposta, que hoje menos, porque também tem menos dinheiro, mas destruiu a vida pelas apostas. E eu fico triste, faço a minha parte para tentar ajudar ele, mas não vai. A cabeça, quando tá assim, você tenta ajudar, mas eles estão já num caminho que, por muito que você tente fazer, vai ser sempre ele que vai ter que decidir. E esse mundo da aposta é complicado. Eu não falo por mim, não sei fazer uma aposta, nunca quis saber fazer, porque eu sei que eu tenho muito tempo livre e às vezes até tenho um dinheirinho que podia gastar, mas é melhor não, porque eu acho que vai me fazer mal. Uma coisa que eu queria te perguntar, depois do Bryce, que eu sei que, cara, tá muito boa aqui a resenha, é assim, qual a importância da ética no meio que você convive? Porque a gente sabe que tem muito empresário que é bandido, também tem jogador que é bandido. Qual que é a importância da ética para lidar em situações que envolvem, às vezes, muito dinheiro? E às vezes é algo sonho de alguém? que não existe quase no futebol, mas existe um código de ética. Tanto existe que
foi mais um material de estudo para o exame que saiu. É o código de ética, que há coisas que você não pode fazer. Ou não deve fazer. A gente pode tudo, infelizmente. Mas não deve fazer. E nesse mundo, é mais o que não deve, mas fazem, que o contrário. Mexe com muito dinheiro. Você trabalha, vou falar no meu caso, porque o mais importante é falar do que é meu, porque aí eu não tenho qualquer problema em falar. Eu ajudei muitos desses meninos que você fala, que a gente falou lá da África, que veio numas condições miseráveis, em que eu dei dormida, ficaram em minha casa, eu alimentei. E no momento em que eles se deram bem, eles me largaram. Qual é a ética deles? Existe. Começa por aí. Eu errei em algum momento? Provavelmente eu errei. Mas na verdade eu não errei para aquilo. Provavelmente eu não estava capaz de ser o empresário que naquele momento ele precisava, mas eu não tinha que me largar. Ele podia me levar com ele junto do outro empresário. Que é o que não acontece. Eticamente, o empresário tinha que fazer isso também, mas não faz. Ele rouba o atleta. Ele não lembra quem ajudou o atleta a chegar naquele momento. Ele não lembra quem colocou o atleta naquelas condições. Ele só pensa na condição que o atleta está e vai ganhar dinheiro com isso. E eu falo de vários exemplos em que você está desde os 18 aos 23, quando eles começam a maturar um pouco mais, em que você deu tudo o que ele precisava e naquele momento só porque o contrato terminava passado um mês, ou só porque terminou um mês antes. Vem um empresário que tem mais conhecimento, porque acontece. Nem todo mundo é grande. Mas podemos ficar grandes. Se existisse essa ética que você acabou de falar. Mas não existe. O empresário, ele mesmo, não, eu quero é pra mim. Nem quero nem saber o que é que ele fez até agora. Não ganhou, ganhasse. Mas na verdade é que não deu pra ganhar até aquele momento. Aquele era o momento em que todo mundo podia ganhar aquilo que era por direito. Ninguém tava pedindo nada que não fosse direito. Isso não acontece, Léo. Infelizmente, ética 5%. Eu vou falar no futebol. Em todos os momentos do futebol. No momento de escolher um técnico, no momento de escolher um atleta, ética não tá lá muito, não. Cada um por si. Futebol é um pouco isso mesmo, é cada um por si. Bom dos portugueses que são todos sinceros, né? Não tem. Quem fala a verdade nunca mereceu castigo. Essa é que é a verdade. Isso aí é uma realidade. Cara, em falar nesse assunto que você está tocando aí, eu quero perguntar até um pouquinho de uma instituição que aparenta ser muito fiel, né? Fiel a todos que se ligam a ela, a maneira de organizar, que é a própria FIFA, né? Foi só para ser cômico. Vai entrar. Aí, vamos lá. Como é que funciona para você se tornar um agente FIFA? A questão da prova, minha esposa fez, mas você, como uma pessoa que fez a prova, como é que funciona isso daí para a galera entender um pouco? Achar que é só chegar, eu sou olheiro, revelei o cara e agora é isso. Então, Braz, isso é bom para a gente conversar mais uma vez uma coisa interessante, por quê? Existem dois momentos da FIFA. É o agente FIFA até 2015, em que a FIFA fez um exame também. Não era fácil, mas não acredito que fosse tão difícil. E dava uma caução, tinha um valor que pagava, ou colocava como seguro, que estava na FIFA, e tem o pós 2015 até 2023, que foi a FIFA. Não, vou falar português de Portugal, não quis saber da gente, não quis saber de futebol com agenciamento, não ligou. Foi algo que não se incomodou tão pouco. Então, entregou para as federações dos países. CBF aqui, Federação Portuguesa de Futebol em Portugal, Federação Francesa e por aí. Então, o que acontece? Qualquer pessoa física e empresa podia ser empresário de futebol. Em Portugal ela paga 1.000 euros, não pode ter cadastro, tudo, ser empresário. Acontece que criou essa ética que falamos há pouco, ainda ficou pior, porque todo mundo era o pai do atleta que se registrava para representar o filho, era com todo respeito, porque eu já fiz muita coisa, né? Um padeiro que conhecia alguém que era jogador, se registrava para representar o jogador.
e criou um pouco uma anarquia no agenciamento. Deixou de ser uma coisa organizada. Profissional também. Né? Bastava pagar 1.000 euros lá em Portugal e segue. Mas tem os caras que eram bons e ganharam muito dinheiro. E representaram atletas fortes e ganharam muito dinheiro. Então, em 2021 ou 2022, pós-Covid, a FIFA viu quanto os empresários estavam mandando, entre aspas, no futebol. E aí pensou, não pode ser. Pode ser assim. A gente não está tirando nada daqui. Porque eles não ganhavam nada. Aquilo era as empresas, os empresários de cada país. E as federações de cada país que geriam o negócio. Criaram a nova lei do agente FIFA, que a quem estava registrado até 2015, com essa prova e com esse pagamento que fez anteriormente, essa caução, pode requerer a licença sem fazer a nova prova. Então, vamos falar com respeito, os velhinhos que já estão numa fase que tinham essa, hoje são agentes FIFA, porque eram antes. Não precisaram fazer o exame. Mas eu pergunto, há 12 anos atrás, há 20 anos atrás, o futebol era igual? Aquilo que eu tenho que saber no meu exame para a FIFA hoje, com 40 anos, com 8 de futebol, sendo profissional, desde os 32, 33, é igual? Não é. Por que é que eu tenho que saber umas coisas que ele não precisa saber? Por que é que eu tenho que estudar coisas que ele hoje não conseguia tão pouco interpretar no exame? Isso é um pouco... Tá errado. Só o exame tá errado. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Foi até 2015? Tá certo. Eles é que acabaram com a licença. Não fui eu. Não foi o empresário que depois de 2015 começou a trabalhar. Foram eles que decidiram não querer saber mais da FIFA, do agente FIFA. Então criou regra. Vai todo mundo. Tudo mudou. Desde perguntas que me saíram, e eu acredito que a sua esposa, a Bruna, fala o mesmo que eu não vou precisar no meu trabalho. Eu acho que eu errei todas, acho que eu não vou precisar. Por isso é que eu achei que não precisava estudar para elas. Facilitei, claro que facilitei. Quer limitar os agentes, então. É isso mesmo, mas não limitou lá aqueles que já estão ultrapassados. Mas não, o que já está desde 2005, que não sabe, se quer lá ir no Instagram, trabalhar a imagem de um atleta, mas tem dinheiro, paga para alguém fazer. Então, se vai entrar a regra, vamos todos pro barulho. Vamos todos lá fazer o exame. Tá mais velho? Chama o filho. Passa para o outro. Entrega. Não vai ter vantagem sobre mim. Ele perdeu a vantagem porque a FIFA tirou dele. Então eu quero entrar no negócio, vamos todo igual. Eu reprovei, vou ter que estudar pro próximo. Erro meu. Não vou tirar a minha culpa no ter reprovado no exame. Mas a verdade é que eu fui fazer um exame, tem pessoas que já não trabalham no futebol e foram recuperar a licença. E estão oferecendo esse serviço, que é a licença, não é o trabalho, não é o network que você fez durante anos. É a licença que ele tinha, mas não se conseguiu aguentar 2015 até 2023 porque quebrou, mas porque tem legal, porque a FIFA deixou isso aberto, ele vai na plataforma do agente e fala, eu, Manuel não sei quantos, em 2012 eu tinha a licença FIFA, então eu quero requerer. Faz a prova disso e recebe. De 2012 a 2023 estava no futebol? Não. Mas agora é agente FIFA. E tem pessoal que quer trabalhar e vai precisar da licença dele. E vai pagar para ele. Então eu pergunto, por que que ele, que está 12 anos sem trabalhar no futebol, fala de um caso que é real. Eu não tenho que... Não trabalhou mais no futebol, mas ele era. Então ele foi recuperar a licença. E voltou a estar no futebol só para colar. Porque trabalha desde 2015, que eu sou um exemplo de 2015, e vou precisar de uma licença para alguma coisa um dia, enquanto não passar no exame eu. Mas eu trabalhei desde 2015 até 2023. Gastei, paguei imposto, gastei viagem, coloquei jogador. E ele não. Qual é essa regra? E depois, Braz, é o exame em si. E na pergunta, o exame foi difícil. Tanto é que, vou falar, 60%, 65%. Eu não conheço ninguém que passou.
Todos que eu É, conheço reprovaram. Eu conheço poucos, mas conheço. Eu acho que no dia em que eu fui fazer, a gente era 230 ou 250. Não fico, foi em salas separadas, porque era muita gente lá. E a verdade é que quase todos que estavam na minha sala reprovaram. Vou falar 90%. Que eram quase todos conhecidos. Eram empresas lá com funcionários todos juntos. Tinha uma empresa que tinha lá, não vou falar nomes, mas tinha lá, acho que eram, sei lá, 10, 12. Eu acho que 3 passaram. 3 da empresa. Todo funcionário de uma empresa agora tem que ser agente FIFA também. Você não pode trabalhar para uma empresa como agente. Você não pode interpelar um atleta. Você não pode, enquanto funcionário de uma empresa de agenciamento, você não pode falar com um atleta se não for agente. Perante a lei, né? Lá não deve. Voltamos a não deve. Que pode, né? Pode tudo. Mas eles reprovaram, eu acho que foi 70% em Portugal nos dois exames. Que leva a pensar o que a FIFA quer. Que é um senhor, que eu vou falar que ele já não é novo, que recuperou a licença que tinha em 2012, que até 2023 não trabalhou no futebol, mas foi pegar a licença e tem em casa e coloca no Instagram agente FIFA, né? E a verdade é que ele é. Entendeu? Mas não trabalha no futebol. E pessoas que estão pagando o imposto todo mês, porque a minha empresa tem que pagar imposto para trabalhar. Eu tenho empresa, tem que pagar. A minha empresa está registrada para trabalhar no futebol. Não vai seguir o regulamento da FIFA porque eu não estou com a licença neste momento, mas vou trabalhar. Tenho que trabalhar porque eu tenho que me sustentar, não tenho outro trabalho. Então, o que eu acho que a FIFA veio fazer foi criar muita, eu vou falar intriga, que o pessoal tá todo aqui criando alternativa para como resolver. E veio, acho que, tentar criar um monopólio do futebol na FIFA outra vez. Colocar a FIFA como o controlador do futebol. E é isso que os empresários de renome estão lutando para que não aconteça. Porque a própria regra hoje, vou falar do básico do agenciamento, está tudo contra o grande empresário. Pro Hugo, pro Vanderlei, a gente se aguenta e garante ter uma estrutura tranquila para gerir. Mas uma empresa que tem 10, 12, 15, 20 empregados tem que trabalhar. E a comissão baixou. E a forma de pagar tá diferente. E tudo isso não baixou a carga salarial que tinha antes de 2023, quando mudaram a lei. Continua tudo igual. Aquilo que você paga por mês não mudou. Mas aquilo que você vai receber tá a mudar. Será que vão aceitar? Eu tenho 20 empregados que ganham, vou falar, 5 mil reais por mês. Mas eu recebia 10% de comissão de cada funcionário que me arranjava um negócio. Agora esse funcionário vai me trazer uma comissão de 5%. Mas eu vou continuar pagando 5 mil para ele. Então, vou perder dinheiro agora só porque a FIFA criou uma regra que dificultar o meu trabalho? Então vou mandar o funcionário embora. Entendeu? Porque isso é a realidade. A empresa é uma coisa e a licença é outra. Porque ninguém mandou o funcionário embora por causa da nova licença. Mas vão ver que vão receber menos. Mas vão ver que o valor que vai ser pago pelo clube, pelo trabalho prestado, é o mesmo. É menos. Isso é meio que política, né? Vamos dizer assim. E qual é a tua opinião? Tu acha que vai ser mantido o que a FIFA quer ou esses grandes vão conseguir lutar para reverter essa situação? Eu acredito que vai mudar alguma coisa. Vai mudar principalmente isso que eu acabei de falar, a comissão. A percentual de comissão. E a forma de receber comissão. Na minha opinião, tá errada porque estão querendo limitar o seu trabalho. Porque aí não pode. Eu posso ser um bom empresário, que eu posso representar você e você e você. Eu tenho uma estrutura que me permite isso. Ninguém fala para um advogado que não pode representar 3 pessoas. É um negócio. Que não estou com conflito de interesses aqui. Eu estou num negócio em que eu sou um bom empresário. E é rentável. E todo mundo vai. E vou pagar imposto. Eu vou pagar imposto pelo trabalho. Eu vou faturar e eu vou pagar. Então vão me limitar. Então isto é. Como assim? Eu quero que você ganhe dinheiro. Não, vão me limitar o meu ganho. Tirar aqui tuas forças. Isto é, imagina você aqui uma coisa. Eu trabalho sozinho. A minha empresa sou eu. Eu hoje estou no Brasil, criando aqui contato, vou trabalhando, conhecer pessoas. Tem um atleta no Flamengo que eu gosto muito. Entendeu? Eu gosto muito e consigo convencer ele a trabalhar comigo.
Eu tô gastando para estar no Brasil. Não tô de graça. A viagem não é de graça, não vem de barco, não vem nadando. Custa dinheiro. A passagem custa dinheiro. Eu chego em Portugal e falo assim, eu tenho um atleta no Brasil que é muito bom. Ele tá trabalhando comigo. E o clube em Portugal vai querer fazer negócio comigo. Mas eu não vou cobrar do clube do Brasil por quê? Se eu tô ajudando o clube do Brasil a levar um jogador para Portugal. Então, mas por que é que me limitam que eu trabalho sozinho e criei essa ligação de 2 clubes e de um atleta? Por que é que eu não vou receber o meu dinheiro Pelo meu trabalho? Yes. Por que é que me limitam isso? Se fui eu que gastei o meu dinheiro, se fui eu que criei a confiança no atleta, se fui eu que levei o atleta para Portugal e se fui eu que fui no Flamengo e falei, eu vou levar esse jogador, vocês vão ganhar isso e tem que me pagar pelo meu trabalho. O atleta, eu represento, tem que pagar pelo meu trabalho. E o clube que vai fazer o negócio, paga pelo meu trabalho. Mas a lei que a FIFA criou não dá. Então eu vou ter que encontrar alguém que no meio do caminho trabalhe comigo. Quando eu podia ter o bolo completo, que é meu por direito, que é o meu trabalho, vou ter que dividir. Vou ter que encontrar alguém que represente o jogador e eu vou representar o clube e eu vou representar o atleta. Mas por quê? Se fui eu que fiz o negócio sozinho. Se fui eu que me desloquei de Portugal para o Brasil e fiz o negócio. Vai acontecer, Léo, que vão receber na mesma. É o que eu falei. Vão criar alternativas. É correto? Não é. Mas eles criam a lei para ser infringida, eu acho. Loucura. Porque isso é um exemplo que eu dei que é real. Vocês pesquisam e veem o que eu estou falando. Você não pode fazer um agenciamento duplo que não seja do clube que compra e do atleta. Entendeu? O clube que ele está registrado não te paga. Ou você recebe dele e já não recebe do atleta que você trabalha para ele todos os dias. Que você arranja passagem, que você... Aquela conversa que a gente falou atrás, que tem que dar um acompanhamento quando ele tá meio que desorientado ou tá meio preocupado com alguma coisa. São horas de... Eu não sou casado. Mas tem empresário que é casado e tem filhos. Deixa de estar com o filho, deixa de estar com a mulher, deixa de estar com a família para educar filho de outro. Não tem que receber dinheiro por isso? E a família que tá em casa perdendo o pessoa em casa? Essa é a minha opinião em relação ao que a FIFA fez. Eu fui fazer o exame, eu quero acrescentar valor ao meu trabalho, quero. Não consegui, fui eu que falhei. Tudo certo. Assumi o meu erro. Vou estudar pro próximo exame. Mas a minha opinião não vai só pela licença que tem que ter. É pela forma como eles aplicaram a licença. E essa pra mim tá toda errada. Não, e aqui no Brasil ainda piora. Por conta do valor que a gente estava conversando, o valor lá foi 200 euros. 200 euros. A gente pagou 200 euros. Aqui foi 3.000 e pouco. E aqui eu acho que vocês tiveram que levar, porque isso era era a regra da FIFA, isso era a regra da FIFA, que tinha que levar a internet. É. E se não funcionasse a internet, isso é surreal. O problema Isso nem é, é uma coisa que eu acho que é leviana até. Na minha opinião, eu acho que é leviana a forma como a FIFA geriu isso aqui. Eles não achavam que tinha tanta gente que ia... Não. Porque colocaram que você é obrigado a levar o seu router de internet. E se não funcionar, você perde fazer o exame e vai fazer no próximo. Não faz sentido. Então vai falhar a internet, eu tenho culpa. Vocês não... Tantos edifícios com internet que hoje em dia está em todo lugar, até no avião eu tenho internet, não vou ter internet no local onde vou fazer o exame. Tem ponto de ônibus hoje em dia, pô. Então me coloca. É que não é a federação que inventa, não é a CBF que inventa. Está no site da FIFA, nas regras para fazer o exame. O seu router. O que aconteceu? Lá em Portugal. Aqui eu acho que tiveram que levar. Mas Não, acabaram por ceder a internet. E em Portugal avisaram logo, mandaram um e-mail, nós vamos ceder a internet. Mas eu já tinha um router para levar. Aqui o pessoal teve que comprar. Porque aqui o nome é um roteadorzinho, que ele é igualzinho um pendrive. Você pluga ele no computador para ter internet. É. Aqui você tinha que comprar aparelho para poder levar. Não podia rotear do teu telefone, só desse aparelho. É isso, eu sei. Então, assim, o que eu achei absurdo é a pessoa tá pagando, além de tudo que você falou, óbvio, a pessoa tá pagando para fazer uma prova. E aí, a instituição que tá cobrando das pessoas para fazer a prova não dá o mínimo para a pessoa ter condição de fazer a prova. Errar ou passar para eles é o mesmo. Eu vou continuar trabalhando. E eu ainda vou piorar a situação que aconteceu. No Brasil, quem foi fazer a prova, a única opção que tinha era Rio de Janeiro.
Então, Portugal o foi cara de Lisboa Porto também. Alegre. Aí é diferente, você é um continente. O Brasil é um continente. O cara eu que veio de fui o cara veio de Porto Porto, Lisboa. Alegre, veio de Manaus, veio da Paraíba, veio de não sei aonde. Vocês aí De é diferente. várias regiões do Brasil, o cara teve que comprar passagem, teve que reservar o hotel, além do que ele pagou para a prova. E para chegar aqui não tem internet, não tem nada, entendeu? E falhava a internet e voltava para trás. E aí? Não, eu acho que foi leviana a forma como eles geriram a situação do exame e depois a própria prova. Mas, voltando só aqui uma coisa atrás, rápido, nessa conversa, eu pergunto, dos 12 funcionários que foram lá fazer o exame pela FIFA, que reprovaram, o patrão vai demitir eles? Vai ter que demitir eles? Então eles não podem exercer a função que tinham na empresa. Vão ser demitidos? Estão há 15, 20 anos na empresa trabalhando. Vão ser demitidos porque não passaram no exame? Nossa. Vão fazer o quê? Ou então os contratos deles vão ter que passar todos para os 3 que passaram? Claro, vai ter que ser assim. Olha aí, até isso, sendo uma empresa, porque é uma empresa grande, essa que eu estou falando, por isso também esse número de funcionários, vai criar essas alternativas à conversa do comissionamento que eu acabei de falar com vocês. Que não pode eu sozinho receber de todo lado, vai incluir um outro, mas vai limitar porque só tem 3. Faz 5 negócios, já não dá. Porque você faz o negócio, que nem eu te falei agora, com o Flamengo e com um Moreirense de Portugal, você só pode representar um lado. Aí você coloca um funcionário seu e vai representar o outro. Tá certo. O negócio vai cair todo na mesma casa. Mas aí a empresa é grande. Tem 3 negócios. Já estão 3. Por exemplo, seu caso, que é só você. Não dá. Tem que chamar alguém pro negócio ou deixa de receber. Tem que escolher os lados que eu vou trabalhar. Isso é... como a gente tá conversando aqui. Tá lá na lei eu tenho que escolher o lado que eu quero trabalhar. Porque não dá. Se eu tiver esse negócio, que é fácil de acontecer, que eu expliquei aqui, eu encontrar um moleque aqui agora no Brasil, que está registrado no Flamengo, e eu vou vender ele para Portugal. Eu tenho que definir quem é que eu quero, de onde é que eu quero receber. Se eu vou receber do Flamengo, do atleta, ou do clube onde ele vai. Pela lei que eles criam, limitam. Eu tenho que escolher. Duplo agenciamento só do clube onde ele vai e o atleta. E limita a 10% do bolo todo. De tudo. Eu não posso receber mais que isso. Enquanto que antes, era 10% do clube e o trabalho do atleta. Aí sabe o que vai acontecer? No mínimo, com isso aí? você podia receber do clube que vendia também. Legalmente. Pagava o imposto, passar a nota fiscal, que nem vocês falam, e faz o negócio. E tá tudo bem. E é uma coisa legal, sai o negócio, todo mundo tá feliz. Agora não. Sabe o que vai acontecer com isso daí? Pode registrar hoje. Criar mecanismos para... O pessoal vai criar mecanismo para pagar por fora. Já está. Mudando o nome, não tem como. Isso é... Eles não conseguiram, como a Alemanha conseguiu, bloquear essa lei. Tentaram, depois o Mino Raiola acabou por morrer, e era um dos que estava na frente da confusão para tentar bloquear. E é isso que vai acontecer. Tem muita gente que não tem funcionários. Tem a gente que o funcionário não passou no exame. Você não pode, pela lei que eles criaram, você não pode falar com o atleta se você não for, gente. E se o funcionário passou no exame e só tem ele na empresa, ele pode chegar lá e querer botar o pé na porta e falar, a partir de hoje é isso, senão vocês não vão receber. E aí? Vai acontecer. E algo que eles poderiam facilitar, acabam complicando. Mas a FIFA está sendo igual o governo. Eu tenho uma frase minha que para o governo brasileiro, em modo geral, tem suas exceções, né? Mas de modo geral é o seguinte: se eu posso te ajudar, por que não te atrapalhar? Sim, mas eles só quiseram atrapalhar, ajudar não É quiseram. o pensamento da FIFA, então, de acordo com tudo que você falou. Não vem. O que eles podem fazer para ajudar todo mundo? Então vamos atrapalhar todo mundo, vamos dificultar todo o processo, vamos dificultar a prova. Você fala, eu vou falar de outra forma. Eles dão com uma mão e tiram com a outra. Sabe qual é o maior problema do empresário nesse momento? Portugal é receber. Os clubes estão passando alguma dificuldade, então receber nem sempre é fácil. Tem que insistir, tem que cobrar, tem que estar em cima, não sei o quê. Por muito contrato que tenha, não vai colocar na justiça o clube, depois não vai trabalhar com ele, vai fechar a porta, tudo isso. Às vezes fica na mão do clube, né? Mas quer continuar trabalhando, vai sofrendo, vai aguentando. Então o que é que a FIFA fez? Criou uma bolsa de recebimento. Agora tem uma comissão que é paga pela FIFA, né? Que vai
organizar os pagamentos das comissões. Eles é que vão pagar a bolsa da comissão. Ou seja, eu faço um negócio com o Botafogo está registrado que eu sou o empresário, se o Botafogo não pagar, a FIFA vai pagar. Ou seja, eu vou receber. Mas eu vou receber menos do que aquilo que eu recebia se eles não quisessem incomodar. Porque nem todos ficam a dever, né? Uns que pagam. Então, eu acho que o empresário hoje, e eu, quanto empresário, falo, eu preferia a lei antiga de demorar a receber, mas recebia mais, do que agora tá sujeitado a receber, mas receber menos, muito menos. É que não é menos, é muito menos. Então, eles estão me dando com uma mão e me tirando com a outra. Garanto que você vai receber, mas vai receber menos. Eu dou um exemplo aqui só para mudar aqui o assunto, se vocês entenderem, mas é que nem o cara que vai cobrar para você um dinheiro que te deve, mas vai cobrar 50%. Você vai ter que pagar, você vai receber, eu recebo, vai receber 50, não vai receber 100. Que é igual. Você vai receber, mas não recebe o que é seu. Então eu vou esperar um pouquinho mais. Provavelmente eu vou receber o 100, não precisa da sua ajuda não, obrigado. Entendeu? E a FIFA tá nessa. E vai ter a opção de você não querer receber da FIFA ou não? Não existe isso. A lei é assim, o pagamento é feito ali. Só, seu nome tá no contrato, eles fazem o pagamento do valor e a FIFA paga. E eles, tá também lá, vocês vão pensar, o cara chumbou no exame. Vai até ser umas coisas. Tem lá escrito que eles têm X tempo para pagar. Entendeu? Não é pagar no dia seguinte do negócio. Eu me desloquei para o Brasil, para Portugal, preciso receber porque tem conta para pagar no mês seguinte, o negócio aconteceu, mas não recebo no mês seguinte. É quase que nem supermercado. Você paga 30 dias. Entendeu? Então tem que ter dinheiro para se aguentar. É difícil de hoje quantificar porque não aconteceu. O primeiro mercado será agora. Conversei com uma amiga agora sobre isso. O primeiro mercado é janeiro, com a nova lei. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer é que nenhum clube vai querer pagar. A FIFA vai cobrar, mas o problema vai ser o que tu vai receber. E o salário cai na mesma em fevereiro igual, seu funcionário. E você vai fazer conta e fazer assim, em janeiro do ano passado eu fiz isso e recebi isso. Porque é fácil, né? A faturação tá lá. Agora vamos ver pela nova lei. Detalhe, vamos lá. Você falou da parte da FIFA de querer pagar uma parte. Não, a FIFA paga total. A FIFA é que recebe a comissão e te paga. Só que paga menos que aquilo que a gente recebia antes da lei que eles criaram. Ah, sim, verdade. Entendeu? Essa nova lei, tipo assim, você não pode receber direto do clube, vai pra FIFA, a FIFA te paga. Exatamente. Nossa. Aí, porque eles vão controlar, isso é uma forma de controlar, de branqueamento de dinheiro, lavagem de dinheiro, eles vão controlar isso. Aí agora... Os clubes agora vão pagar e eles vão controlar isso. Vai ser uma loucura. Vão surgir duas situações aí de desvio. Porque o cara pode chegar e falar assim, que é o que acontece muito no governo. Governo, modo geral, o que eu tô falando. No Brasil hoje tem que ser específico, senão é processo, você vai preso, enfim. Então, no modo geral, vou usar um exemplo muito simples. Você é pensionista, algum parente seu, pai, mãe, enfim, faleceu e você tem direito à pensão dele por ser um servidor público ou qualquer área lá que te deu direito. Se você for pleitear isso em juízo, você tem o direito. A lei te garante isso. Vai levar todo o tempo para julgar, para te conceder o benefício e entra na fila do pagamento. Aí, como que um funcionário público pode fazer para desviar ou para ele ganhar de forma errada? Olha, Hugo, você tem 50 mil para receber. E você é o número 3 mil da fila. Passa para frente. Quem for julgado antes de você, idoso, não sei o que, vai entrar na tua frente. Mas vamos fazer o seguinte, eu faço o pagamento se tu me der 15. Mas isso é o que acontece. Entendeu? Então... Aí eu entendi... Lá na FIFA se corromper. Pode acontecer isso, pô. Também. Pode acontecer. Não teve aí polêmica há pouco tempo, negócio de ingresso, de venda para ir para país tal. Foi também do campeonato na Copa do Mundo. Isso. Africanos que teve presidente de federação que se vendeu tem que votar. Isso aconteceu. Mas nesse caso mesmo da FIFA, isso não pode acontecer. Isso que você falou agora, Abaixo. Por quê? Porque não tem como ele fugir do que está lá. Que é uma bolsa que você tem acesso enquanto empresário. Você sabe o que está acontecendo. Entendeu? Aquilo tem... eles criaram... É isso que eu falo. Eles estão dando com essa mão, que é uma organização. Eles vão criar uma organização
Vão organizar. Eles falam, vamos organizar o processo. Só que limitam ao valor. Ou seja, dão a organização, mas tiram o valor. E eu falo, não é... Agora, Tu eles acha vão... que os clubes podem derrubar a organização? Se os clubes quisessem, podiam. E não o fazem porque também lhes interessa. Vão pagar menos pelo serviço. Agora, uma situação é a seguinte, que é o Os clubes segundo vão pagar caso. menos pelo Então serviço. é melhor para os clubes. Por isso é O que ninguém- clube, ele vai ficar devendo a FIFA, porque a FIFA Exatamente. vai pagar. Exatamente. A FIFA vai agir como bloquear, um banco. Exatamente, vai bloquear. Agora, ela não vai cobrar juros em cima do clube? Cria penalizações. A FIFA, Caramba. claro que tem Tá entendendo? Interessante. a FIFA vai punir, Matemática. dependendo do que vai acontecer, vai punir. Se for um time que joga competição europeia ou o Brasil Libertadores, essas coisas assim, eles vão punir como eles conseguem. É o fair play, vamos dizer Exatamente. assim. Não, é o castigo mesmo pela competição. Eles vão ficar proibidos de inscrever jogadores, não vão entrar em competição organizada pela FIFA. Ou seja, tudo que seja não pagamento Público deve vão ser fazer punidos assim. com multa. O Chelsea teve uma situação que ficou um tempo sem poder contratar. Mas aí foi pelo fair play financeiro, não foi pelo não pagamento. O fair play é o quê? teto. Entre o que você recebe e o que você gasta. Você tem um limite. Você imagina, você está recebendo, não falo 100% de certeza, mais 98% eu acho. O fair play, e a gente pode depois, é aquilo que você tem como receita para aquilo que você investe. Ou seja, é como uma empresa. Você não pode gastar 1 milhão quando você ganha 200. Você como é que justifica que tem os 800? Entendeu? Não pode. Esse é o fair play. É o que você tem como entrada para o que é para sair. E o Qatar aconteceu uma situação agora recém no PSG, que eles estavam comprando jogadores e estava dando confusão por como é que eles justificavam essa entrada do dinheiro. Entendi. Mas eles eram donos do clube. E aí começaram como patrocínio. Então isso é entrada do dinheiro. Aí isso é recebimento para justificar a saída. Porque eu patrocinando o Braz para competir, eu vou dar dinheiro, ele vai poder investir. E o PSG estava nessa situação que eles chamaram de conflito de interesse também, porque o PSG é o governo do Qatar. E o governo do Qatar, patrocinando o PSG, é o dono patrocinando a empresa, criando outro nome. É isso que a gente falou. Automatismo, mecanismos para dar a volta no fair play. E pagaram multa. E tiveram problemas. E o Chelsea estava um pouco assim. Porque o fair play é aquilo que você tem como recebimento para aquilo que você vai gastar. Isso tá uma Adianta diferença. você receber 200 e gastar 500. Exatamente. Como é que consegue? Isso Onde vem esse não dinheiro? existe essa conta, não bate. Então os clubes Pode têm até a FIFA gastar, mas não tem, vai se ficar não, no não vai. negativo, né? Tanto é que eles limitam, não é no primeiro momento, eles vão controlando e depois o Barcelona agora nessa situação agora de contratar jogadores, o Não Messi podia. não pôde ficar por conta do fair play. porque era um investimento grande para a receita que eles tinham. E já estava no limite já há algum tempo. E falar em fazer receita, eu tô ficando com pena já do Barcelona, quanto ele tá caindo, quanto que o Real Madrid tá aumentando pra Sim, mas a receita. verdade é que o campeão foi o Barcelona mesmo com problema. Não, eu falo a questão de receita, porque, como você falou, isso vai influenciar na compra e venda de jogador. Foi uma má gestão Só do presidente que estava exatamente. Só o que Estão provando agora isso. o Real Madrid vai conseguir fazer de receita estimada com um novo estádio é piada. Questão de bilhões, você viu com a reforma? O Loucura. Barcelona 2025, eu acho que tem o estádio pronto. Poderá entrar depois É. na corrida, mas mesmo assim eu acho que o Barcelona fez milagre. Sim, fez. Nessa situação Ainda ganhou o fez milagre. espanhol ainda. Sim. Fez milagre. E tem muito, Até com o elenco que tinha, né? muitos É, atletas. foi- Comparado assim. aos outros. Foi na formação, é o que eu tô falando. Foi na dificuldade, eles criaram uma solução. Agora, olha só, falando em FIFA, em Monopoly, tudo isso, você acha que tem, entre aspas, parênteses e tudo que tiver direito, um monopólio, não sei se é a palavra ideal, em relação a empresários, tanto Brasil quanto internacional? Olha, não tem nenhum negócio hoje que é feito por um clube grande se não tiver um empresário Y. Você acha que tem um pouco disso Pela ou não? FIFA é impossível isso acontecer. Claro que o conflito de interesse existe em todo lugar,
pelas pessoas nos circuitos fechados, né? A Aham. gente vai no restaurante com um amigo que trabalha na FIFA e pode obter informação, mas isso assim de uma forma aberta, vou ter que falar que não, mas acontece, como é óbvio, em todos os negócios. Tem exemplo de cara que vai ser preso e avisado pela polícia, como tem situação que pode acontecer que é alertada por alguém que tem informação privilegiada. FIFA é igual. FIFA dá com uma mão, tira com a outra, até no funcionário, que tem uma influência em alguma coisa que o clube tem interesse e vão usar essa influência. É isso que eu posso falar, porque na verdade eu não vou falar, acontece porque eu sei, não sei. Mas que é natural esse conflito de interesse, essa forma de mexer no futebol, é o dia a dia. O futebol é um mundo sujo. Aham. O futebol é um mundo sujo. Quem são É os a coisa mais maiores bonita hoje do mundo. que você acredita assim? Que eu, É internacional, Brasil, Portugal, assim, de questão de não empresário? conhecendo muito do Brasil enquanto empresários, sabendo que existem 2, 3, falam que Bertolucci seria o que tem mais monopólio de bons jogadores e fez, mas tinha essa Trafic que também eu acho que trabalhava muito agora com jogadores que estão aparecendo, esses Vinícius, o próprio Hendrick, Paquetá, Martinelli. ou seja, essa empresa eu acho que também chegou perto, ou chega perto, embora eu não tenha a noção exata. Na Europa, como empresa nomeada e ganhou não sei o que, a Just Food, lá do Jorge Mendes. Tem uma Stellar também na Inglaterra, que é muito forte, está criando escritórios em vários países. E tinha o próprio Mino Raiola, que hoje tem uma brasileira, uma senhora na frente da empresa, que era também dos mais fortes. E isso o que é que define o mais forte? Por vezes o volume de negócio que foi feito ou pela carteira de clientes que tem. Ou seja, a Trafic hoje tem o Vinícius e o Hendrick. Vinícius provavelmente poderá ser um dos melhores do mundo nos próximos 2, 3 anos. Essa Trafic hoje é a da Rock Nations, exatamente. Do Jay-Z. Exatamente. E agora estão Você vai numa empresa que tem, o Jorge Mendes tem Bernardo, Ronaldo não, já saiu, embora que faça a gestão de imagem através da Polaris, que é uma empresa que eles têm. Você vai com o Bernardo, com o Rubem Dias, com o João Félix, com muitos jogadores que estão no auge na Europa. Te dá mais visibilidade, então, confiança, né? É o valor comercial que eles têm. Então, define um pouco melhor. Porque quem ganha mais dinheiro, eu não posso falar. Porque tem empresário que com poucos funcionários que fazem muitos negócios. Então, que nem falamos do fair play, pelo que ganha, pelo que gasta, tem empresários que provavelmente ganham muito dinheiro sem gastar muito. Isso mais em nome e em carteira. Sim, eu acho que tá por aí. Posso estar falhando algum, mas será por aí. Hugão, tem provavelmente alguém assistindo a gente que talvez tenha um sonho, que queira trabalhar nessa área. O que você diria para essa pessoa? O que essa pessoa precisa para se tornar um empresário, um agente? Repetindo um pouco, sendo um pouco repetitivo, eu ainda estou também numa fase em que eu quero crescer mais e vou fazer para isso e quero e faço por isso. Modéstia à parte, eu faço por isso. O que eu falo para quem quer é que nem eu falei no início, é que faça com seriedade, é que faça algo que acrescente. Ficar ser mais um, vai cair, mais de energia vai cair. Isso aí que você falou, ser mais um. Exatamente, porque se você tem que ter algo que acrescente para estar preparado. Isso não é um mundo fácil. Como eu falei aqui, esses grandes, a ética que já falamos aqui, ela não existe. Entre eles, então, tem coisas que é surreal. Mas estamos falando de milhões. No meu caso, que ainda sou pequeno e estou fazendo o meu caminho, eu só quero é que as pessoas tenham mais respeito e ética. Era só isso que mudava. Então, quem quiser, que tente ser isso. Porque eu falo aqui uma coisa, os velhinhos, eles estão indo. Eu não desejo mal a ninguém, mas eles estão indo. Então, a gente que está chegando, vamos levar algo melhor? Vamos fazer algo melhor? Yes. Não vamos ser igual a eles? Vamos ganhar todos? Vamos fazer um negócio que seja bom para todos? Porque a gente é igual. Hoje sou eu que valorizo um atleta, amanhã é você. Vamos trabalhar juntos. Vamos fazer uma coisa em comum, porque isso é bom para todos. Não vamos querer ser individuais. Não vamos querer ser gananciosos. É o que eu não sou, não consegui ser até hoje.
Já perdi muito por isso. Não sou coitadinho, não gosto nem dessa palavra, mas a verdade é que estou aprendendo com muitos erros que eu também cometi. E o que eu quero mesmo é que quem venha com vontade de ser um pouco como eu, no mínimo. Para mim, é a minha opinião. Porque isso vai ser melhor um pouco. E a minha última pergunta, depois o Braz aí finaliza, é onde você se vê daqui a 5 anos? Então, quero ver atleta meu na seleção de Portugal e como eu estou entrando no Brasil, na seleção do Brasil. Quero ter atleta que eu acredite que vou trabalhar e que vou já na situação do Ghana, por exemplo, já tive essa felicidade, já aconteceu. Né? De ter um atleta seu do na projeto, seleção exatamente, foi ali. de Ghana. Exatamente, mas o meu objetivo passa nos mercados onde eu quero me focar mais, que é o mercado brasileiro e o português, é isso mesmo. Eu acho que a seleção, um atleta maduro na seleção, faz com que você esteja no nível acima. Não perspectivo estar no top, ser o melhor, mas isso por si já me garante um passo grande no meu trabalho, na minha carreira enquanto empresário. Uma vez eu ouvi até de um empresário também, ele falando, muitos anos de carreira, né? Ele falando assim, poxa, teve um momento que eu tava na Turquia, Brasil e França e tal. Cara, só que eu tive que ter essa noção e essa perspectiva que eu tinha que ser influente e eu tinha que ser, assim, muito inteligente no mercado que eu queria me especializar. E eu falei, cara, e eu acabei me especializando no mercado do México. Que é o que você tá hoje também. Você também não ficar aqui, às vezes você não sabe de nada. Às vezes você vai ser um cara muito conhecido em Portugal, no Brasil também. São praticamente 2 maiores mercados aí do mundo, tirando da Europa, né, também. Eu acho que é isso mesmo, é focar no que quer mesmo e entrar por aí. Yes. Se vai dispersar, não vai ter muita... A cabeça não vai estar fazendo as coisas especial, tentar ser assim, é isso que eu falo. Eu trabalho em Portugal, sou português, estou trabalhando em Portugal, sou um parceiro para Portugal. Poderei ser o Brasil nos próximos tempos? Poderei. O Brasil é um mercado interessante? Mas me pergunta, eu sou português, eu trabalho no mercado português. O meu foco é ser bom no mercado português. Aí depois eu vou para outros lugares. Por quê? Porque o mercado português leva para esses lugares. Leva jogadores para fora. E se o atleta está comigo, eu vou também. Entendeu? Então isso a minha linha de orientação é essa. É ser bom no que eu faço no meu país. E criar essa base em outros países para me permitir trabalhar, porque eu acredito que ainda sou novo. E hoje você já tem contato nos grandes clubes de Portugal? Sim, você sim, já coloquei nos times grandes, já coloquei jogadores também na formação. Legal. Mas já dei esse passo e tenho abertura para o atleta. Eu só tenho que ter o atleta. Quando a gente for em Portugal, dá pra gente assistir um jogo? Dá, claro. Dá pra ir pra um camarote, comer, beber, tranquilo, lá se come bem. 0800, papai. É isso mesmo. Bom, Jesus. É isso mesmo, tranquilo. E aí, Charles? Manda tu aí. O mais difícil agora é ir pra Portugal, né? Assistir o jogo é mais difícil. Vai como assistente do Nogueira, Hugão, fazer uma última pergunta, que a gente tava batendo um papo, e você tocou num ponto que foi em relação ao que acontece muito aqui no Brasil e não acontece lá fora, de alguns empresários vender parte do direito dele. Como é que funciona isso? Até para explicar para o pessoal. Como funciona, é errado, porque eu acho que isso não devia funcionar. Até para orientar, né? Para o atleta estar ciente também. A pergunta por si já não podia funcionar, que isso não é eu vender uma procuração, é vender uma autorização que alguém está me dando para trabalhar. E eu não vou cobrar uma coisa. Não tá certo, isso não tá certo. Acontece. Mas a verdade é que eu pergunto. Porque eu perguntei para advogado, daí eu tenho a minha opinião pelo que eles me falaram. Eu não posso vender uma coisa que eu posso revogar daqui a 1 mês ou 2 meses. Alego que não confio na pessoa, que não tá fazendo o trabalho, eu vou revogar. É uma procuração. Eu tô te procurando, tô te dando a autorização de falar em meu nome, de procurar trabalho em meu nome. E você não faz. Você está em casa. E você não tem um know-how de clube para falar do meu nome. Você não está preparado para falar o meu nome. Então, eu posso revogar.
Mas vai dar problema porque o seu empresário, que é o que acontece, vendeu a sua procuração. A autorização que ele tem de ser seu empresário, ele está vendendo procurações. E tá recebendo o dinheiro. Por vezes o atleta não sabe. Por isso é que não é revogada. Porque quem realmente tem um contrato de representação é o empresário. E o empresário assina uma autorização para outros e vende a mesma. Quando é o pai que é o representante. Mudando e voltando um pouco só aqui no anterior, o pai agora tem que ser agente FIFA também. Não tem essa de vai registrar na federação ou na CBF e amanhã representa o filho. E vende a procuração. Agora não pode. Agora tem que ter um agente com o contrato e o agente é que vai fazer o negócio. Pode ser o pai, mas tem que ser agente FIFA. Para ter um contrato de representação para poder vender alguma coisa. E isso leva na América do Sul, eu também me informei um pouco. Na América do Sul é muito comum isso. Mas é um comum muito errado. Porque eu tô no fundo, eu tô sendo trabalhado enquanto atleta por pessoas que eu não conheço. Por pessoas que eu não sei se estão fazendo algo que me prejudique até para benefício de outros. Só porque tem dinheiro e comprou a minha procuração. E às vezes o atleta nem sabe que tá. Quase sempre. Quase sempre eu acho que o atleta não sabe. Se for o pai, como é possível? O exemplo que falou, né? Eu não sei se é verdade, mas a internet tem, do pai do Gerson. Falar no estádio também, eu estava assistindo o jogo, já outros amigos meus falaram, vendeu procuração. Não há vários. O cara tá desesperado para fazer o negócio para pagar pela uma procuração. Entendeu? Eu faço procuração para jogar para outros empresários. Eu falo isso assim de uma forma efetiva. O que acontece na realidade? Eu tenho um atleta que trabalha comigo. No mercado dos Emirados, por exemplo. Eu trabalho lá, mas eu não tenho contato lá para ser forte e entrar nos clubes. Tem empresários que são. Então eu dou um mandato para ele. Eu não vendo o mandato para ele. Mas aí é uma parceria. Você não tá vendendo. Mas o mandato é uma parceria. Aqui o que te dá um nome, tem que me pagar. E tem cara que paga. Que acha que vai fazer o negócio. Depois não consegue e perde. Eu podia cobrar. Porque imagina, tem situações, Léo, que o próprio empresário já sabe que vai fazer negócio. Então ele vai comprar porque ele já tem que fazer um negócio com ele. Já tá feito com o clube que vai fazer o negócio. E o dinheiro nem é dele. O dinheiro que ele gastou nem é dele. Tá feito já com o clube, vai fazer o negócio, tá feito. Tem situação que não acontece. Tem que o cara paga porque quer estar na frente, porque quer estar no negócio. E depois as coisas não acontecem. Pede procuração, pede jogador, pede o nome, pede tudo. É fácil de ver quantos jogadores estão representados por tanta gente. O jogador conhece uma pessoa. Vai daí, é por aí. Não devia acontecer, vender, mas o desespero de quem quer fazer o negócio e tem dinheiro para investir, faz dessa forma. Para estar no negócio. Para dizer, eu tô no negócio. Estava fazendo uma procuração para um atleta semana passada. Já estava aqui. Para China. Não é problema nenhum falar. O empresário é forte lá. E fala que tem mercado para o meu atleta. Ok, tudo bem, mas fazer uma procuração. Eu podia. Não, eu vou, mas paga alguma coisa, meu. Não vou dar de graça para ir. Depois não acontece, não sei o que. Eu vou ficar preso a você e tal. Podia negociar. Mas aí eu perco a parceria. Aí eu perco de amanhã eu levar outro jogador com ele pra China. Se não deu, não deu. Eu não vou conseguir levar pra China porque eu não tenho mercado na China. Então eu tô abrindo uma porta até pra mim pra trabalhar na China depois. Visão. Entendeu? Eu não vou cobrar. Não vai acontecer, vai correr mal. Ele vai perder dinheiro, não vai querer trabalhar mais comigo. Aí, perde todo mundo. O atleta não vai. Isso é uma grande furada. Mas, assim, às vezes. Mas quem quer ganhar dinheiro é assim que funciona. Ganância, né? Tem empresário que cobra dos pais pra levar meninos pra jogar futebol. Nossa. Só aí já tá tudo errado, Ló. Só aí tá errado. Por isso, vender procuração já entra num patamar. Só o facto de cobrar pra um pai pra levar um filho pra jogar futebol já tá errado. Sem saber que ele tem qualidade. Porque aí é uma coisa. Se cobrar pra pagar algo que custa dinheiro, é diferente. Agora, o menino só porque quer ser jogador de futebol e o pai tem dinheiro, paga que eu levo. Chega no lugar, divide lá com o diretor o dinheiro e o atleta tá lá. Jogar futebol, não, já pagou, tá tranquilo, tá aí. Tá tudo errado, que não é isso que funciona. Quem quer segurar no futebol não faz isso. Só Jesus, cara. É o mundo do futebol. Quem futebol quiser mergulhar nisso daí, tá aí, ó. É o melhor, é a melhor coisa que me aconteceu na vida. Conseguir trabalhar com futebol. Que fazia parte da minha vida, mas de uma forma amadora. Mas
Mas é difícil mesmo. Não é um conto de fada. Não, É a não, vida real. É o contrário. É você tem que quase. Eu não quero fazer isso. Mas tem princípios que você quase tem que perder para se segurar. Não é entrar em discórdia de mudar a personalidade, mas se tornar outra pessoa em certos momentos. Porque é difícil o que tentam fazer nesse mundo aqui. E vai de encontro àquilo que eu falei antes, de você alimentar uma criança e ela tá gordinha e fresquinha e forte, e vem um senhor que tá há mais anos, ou tem mais dinheiro, mas não tem mais dinheiro, e alicia e compra o agenciamento, já nem é procuração, compra o agenciamento e você sai de mãos a abanar. E é uma coisa que já me permitam, porque é importante, eu acho que aqui tem acontecido muito, principalmente em Portugal. Isso eu acho que é importante, e me deem esses 2 minutinhos que eu vou aproveitar. Claro, com certeza. O pessoal lá em Portugal vem de encontro ao meu trabalho, que sempre que acontece me ligam e me associam a alguma coisa, que é a imigração ilegal de atletas. Então, eu, como trabalho com a África faz tempo e o pessoal me conhece, nunca tive um problema no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nunca nenhum atleta meu foi deportado ou algum tipo de problema, nunca. Vem o presidente do Sindicato dos Atletas, que coincidentemente entrou nessa bolsa de agente da FIFA, né? Já está na parte da direção da FIFA também. Vem e usa da palavra e fala: esses empresários vão pegar jogador não sei onde, no Brasil, não sei, e abandona aqui, e deixa eles, e só querem o dinheiro e tal. Se tá certo, acontece. Agora eu faço a pergunta que faço para os meus amigos e meus colegas de trabalho. E aqueles empresários que eu me coloco nessa posição, não na imigração ilegal, não no abandono do atleta, eu falo, e eu que estou 2 anos, 3 anos alimentando, estando do lado, ajudando, e o atleta me larga quando tem uma oportunidade melhor e se esquece tudo que eu fiz. Quem vem me defender no meu trabalho? Quem vem falar? O Hugo, o Antônio, o João, o Manuel, 4 anos com um jogador que só deu prejuízo, que só estava lesionado, então rebentou, veio o cara e levou, e ele não recebeu €1, só gastou. Então, vem esse sindicato dos jogadores defender o investimento que eu fiz até aquele momento? Não vem. Então, cada caso é um caso, não coloquem tudo no mesmo saco, porque não é todo mundo igual, não. Essa é a realidade. E acontece porque há brasileiro, e há muitos brasileiros, infelizmente acontece isso em Portugal, há africanos, e eu trabalho dos 2 lados, e o meu nome está limpo. E não posso admitir que falem isso de uma forma tão fácil, mas se esqueçam daquilo que eu já fiz por vários, mas nunca ninguém se lembrou dele, que ele me largou. E que eu, na hora de receber aquilo que era meu por direito, simplesmente acabou o contrato. Acabou o contrato, não tem mais nada com você, tchau. Mas se acabasse o contrato e eu largasse o atleta, sabe o que acontecia? Abandonou o atleta, não deu dinheiro, largou ele. Essa é a coisa que eu mais me revolta nesse momento lá, que aconteceu recentemente isso. Que não me dói, porque não é o meu nome, não existe o Hugo nesse meio, mas me dói no momento em que eu sei que, no contrário, ninguém fala dos mesmos que resultaram, que são mais os que resultam que aqueles que são abandonados. Essa é a realidade. São mais os que resultam que os abandonados. E ninguém fala que o empresário teve 4 anos alimentando, gastando quase aquilo que não tinha, e na hora de receber o cara largou ele e foi embora com o outro, e tá ganhando rios de dinheiro, o empresário continua alimentando para criar uma sustentabilidade. Essa é a realidade do futebol também. Para mim foi muito, muito edificante essa conversa aqui, e a gente quer te agradecer, Hugão, de verdade. Obrigado, para mim foi ótimo também, tentei prazer. Aquilo que é. Você quer deixar um recado aí para alguém? Então é isso, olha, eu não falo que eu sou novo ainda nisso, eu repito e vou falar, eu sou novo ainda nisso, mas eu sei o que eu quero. Então, se você quiser algo, se prepara e seja você mesmo, porque os seus princípios vão levar você a algum lugar. Amém. Ora aí, a gente sempre termina orando pelo convidado. A gente vai orar pela sua vida. Amém. Amém. Vamos orar, gente. Senhor, quero te agradecer a forma que foi conduzido esse podcast.
como até aqui o Senhor nos guiou, nos orientou. Te agradecemos pela vida do Hugo, que o Senhor possa abrir portas na Amém, vida Deus. dele, no nome de Jesus, Senhor. Possa trazer, de fato, atletas de coração sincero, de grande potencial, para que ele possa mostrar o seu caráter, sua índole, Amém, Deus. ajudar esses atletas a realizarem seus sonhos, Aleluia. que ele possa prosperar nisso. O Senhor sabe o coração do Hugo, desde do que ele começou, a maneira que ele começou o trabalho como empresário, todo o trabalho que ele fez lá em Gana, até com os atletas que não tinham condições de capacidade de seguirem a carreira, mas que foram ajudados através da vida dele. Então, que o Senhor possa honrar e trazer esse galardão. Nós o abençoamos todos que estão aqui conosco até esse momento, toda a audiência. Nós oramos no nome santo, poderoso e maravilhoso de Cristo Jesus, Senhor. Amém. 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 Gão, muito Vai, obrigado aí. Obrigado, Léo. Agradecer a todo Muito mundo bom, que estava nem aqui sei o conosco, tempo, ó, foi maravilhoso. toda a O tempo audiência. voa, não é nem dá conta. Não se esqueçam de nos seguir a página do Chores Cash em todas as plataformas. O @ do Hugo ficou aparecendo aqui o tempo todo, para você conhecer também. E que você possa ajudar, dar uma moral também para a galera que está nos dando uma moral do ProdSync, que eles têm sido bênção na nossa vida. Não é não, Chores? Isso aí, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo e vamos lá, mais um Chores Cast. Deus abençoe.